Bom dia a todos. Está um dia lindo lá fora e por isso é um dia lindo para se falar de uma das duas palavras favoritas das pessoas mais intolerantes e politicamente mais tribalizadas da nossa sociedade. Estou a falar da palavra facho, a outra sendo esquerdalha. Claro que isto é uma opinião minha, é de quem passa algum tempo nas redes sociais. E vamos então falar desta palavra, facho, vamos falar de fascismo, vamos falar de extrema-direita, vamos falar de direita radical, tentar perceber a diferença entre estas coisas e vamos também tentar percebê-las de uma perspectiva histórica. Antes de vos apresentar o convidado, quero agradecer aos novos mecenas, Anabela Ribeirinho, Tocas R, Filipe Évora, Joana Menezes Soares, Diogo Miranda, Nelson Gonçalves, Manuel Madeira e Francisco Lemos. Muito obrigado. Estas pessoas agora fazem parte da comunidade Despolariza, onde têm acesso a conteúdo exclusivo, aos jantares, ao grupo do WhatsApp, a uma data de outras coisas. Se estiverem interessados em tornar-se parte, há aqui um link à minha volta, alguns. Se não, deixem um like ou comentário a subscrição, que também ajuda muito. E vou-vos apresentar agora a Carlos Martins, que é investigador da temática do fascismo e da extrema-direita, doutorado pelo Instituto das Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Muito bem-vindo, Carlos. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Carlos, nós aqui, como eu te acabei de dizer, começamos com a lotaria genética e social, porque ninguém escolhe os genes e a família onde nasceu. Verdade. Então, assim, rapidamente, qual é o teu contexto? Em que contexto social é que tu nasces e como é que achas que as ideias dos teus pais e a tua convivência em criança influenciou a pessoa que és hoje e os teus interesses? Bem, na verdade, eu nasci num meio rural do distrito de Coimbra, é daí que venho. Ah, Aquilo que são hoje os meus interesses, a minha investigação, não posso dizer que tenham sido diretamente influenciados pelo meio em que cresci ou ah, pela família que tenho. Em- Simplesmente sempre gostei de ler, sempre houve coisas que me fascinaram o interesse desde criança. Já desde criança, por exemplo, um tema que eu gostava muito era a Grécia Antiga, entretanto passou-me um bocado, e a minha mãe, por acaso, sempre me ajudou a encontrar coisas sobre o tema, a comprar livros sobre o tema e coisas desse género. Portanto, nesse sentido, posso dizer que de facto a minha família me ajudou a desenvolver estes meus interesses, mas os interesses em si descobri-os por mim mesmo. E este interesse por essa coisa tão bonita que é o fascismo é, já surgiu relativamente tarde na minha vida, não é uma coisa que surgiu na adolescência. Ou na infância, não é propriamente uma coisa que uma criança se interessa muito e ainda bem. Podias ser uma criança fascinada pela mocidade Português, não, portuguesa não, ou... não, nada disso, nada disso. Não, o facto de eu, logo, aliás, o facto de eu estudar esta temática não quer dizer que eu apoie a ideologia ou que seja um. Só para esclarecer as Então, coisas. pá, então eu soubesse não teria Estou convidado, convidado. então pronto, vou-me Sim. embora, Eu pronto. queria alguém que viesse defender o O fascismo. fascismo, sim, sim, sim. Então, ok, então vamos começar aqui pela. Eu pensei que uma maneira interessante de começar seria, pronto, as ideologias e as posições políticas muitas vezes vêm das sensibilidades morais das pessoas, não é? Não sei se conhece o trabalho do Jonathan Haidt, de Moral Foundation Theory. Mas pronto, as ideias, não é? Há uma sensibilidade moral, Hum, depois também a influência cultural, aos pais, que é a pergunta que eu faço hum. sempre no início. E então eu estava ontem a pensar, será que a combinação de valores e de sensibilidades que hoje em dia se calhar levam alguém a ser fascista, será que havia uma outra coisa, uma outra palavra, uma outra ideologia, sei lá, no século XVIII, XVII, XVI, para trás, mas que tinha características parecidas de alguma forma? Ah, Recuando tão longe no tempo, acho que não faz sentido falar de fascismo, porque as coisas têm o seu tempo histórico, o contexto histórico na qual surgiram. E não faz muito sentido olharmos para essas épocas e aplicar um conceito que seria anacrónico, aplicá-lo para o século XVI. Até mesmo outros conceitos, como eh, conservadorismo, reacionário, socialismo, podem soar um bocado anacrónicos se forem aplicados ao século XIV, XV, XVI, etc. Por acaso, alguns fascistas, há que dizer, alguns fascistas gostavam de olhar para trás na história e ver ali uma espécie de primórdios do fascismo, segundo a interpretação deles,
É um bocado essa a minha Eh, pergunta, não é? o Mussolini, por exemplo, dizia, o Mussolini e outros fascistas diziam que na Grécia Antiga, Esparta era já um primórdio daquilo que seria o fascismo, a vida em Esparta, com aquele culto dos guerreiros e dos homens fortes e mais não sei o quê, mas isso óbvio que é uma interpretação anacrónica. Pois. Não, não se pode dizer que aquilo não pode ser chamado de fascismo. E o Napoleão, por exemplo? Por acaso, pode haver quem veja no Napoleão uma espécie de proto-fascismo e até no Napoleão III, que foi imperador de França já mais tarde, no século XIX, podem encontrar ali os sinais de um protofascismo, mas quanto a mim também não faz sentido aplicar a palavra para essas duas figuras históricas. Embora, claro, já se comece a aproximar um pouco mais do que no tempo de Uhum. Esparta ou da Grécia Antiga. E porquê que, por exemplo, esse Napoleão III tem algumas coisas que parecem? É o culto do líder? É mover as massas? O que Já é? começa a ter algumas coisas desse género e alguma. Aliás, existe até uma palavra, bonapartismo, que refere um líder forte que pretende guiar a nação conduzir a nação com base na força e na liderança, e esse bonapartismo efetivamente remete para a figura de Bonaparte e às vezes até mais para o Napoleão III, que aliás o conceito de bonapartismo até ganhou muita uma importância no marxismo, porque o Karl Marx escreveu um livro a analisar a chegada ao poder de Napoleão III, analisou o regime de Napoleão III como um regime em que, na luta de classes, a burguesia, hum, digamos, aceita perder o poder político, mantendo o poder económico e concedendo o poder político a uma figura que governa acima das classes sociais, que não governa apenas para, para uma só classe social, mas que ainda assim a burguesia mantém o predomínio social. E houve alguns autores marxistas que depois, mais tarde, tentaram aplicar esse conceito também ao fascismo. Ok, sim, realmente é complicado, porque quando tu disseste Napoleão, um líder forte e confiante e não sei o quê, isso são coisas boas, não é? Não tem que ser coisas más. Ou seja, um líder ser forte e confiante, eu considero-me um líder forte e confiante, o despolariza, por exemplo. Ah, bem, Ou quando seja, estamos aqui a depende do que é, falar. qual é o teu, mais, qual, se calhar, qual é o teu objetivo, não é? E depende do que queres dizer com forte, ou aqui há aqui uma certa tendência para o autoritarismo, quando se fala neste tipo de líderes, Uhum. que não é o mesmo que uma liderança forte de um partido como o PS ou o PSD, não é bem disso que estamos a falar. Pois, Estamos a é sair um mais, bocado de. é mais ditatorial, um Sim, sim, bocadinho, sim, não é é? mais a tender para o autoritarismo, sim. Boa. Então, quando é que tu achas que começam a aparecer os primeiros cheirinhos a fascismo? Ou Podemos. ainda não se chamava fascismo, porque, Sim, sim, sim. mas ok. Acho que é possível falar de um protofascismo a partir já de finais do século XIX. E para mim eu esclareço que para mim um protofascismo ainda não é um fascista antes do tempo, para mim não é. Pode haver alguns que interpretem dessa forma, mas para mim, antes de 1919, já lá vamos, não se pode verdadeiramente falar em fascismo. Um protofascista é alguém que já tinha algumas das características que viriam a ser o fascismo, mas ainda não as tinha todas por completo. Encontramos esse protofascismo em França, em Itália, na Alemanha, aliás, existem alguns historiadores, não muitos, mas existem, que até dizem que o fascismo nasceu verdadeiramente em França e não em Itália, o que é contrário àquela que é aquilo que as pessoas geralmente julgam. Mas em França, por exemplo, houve, por exemplo, uma figura como o Maurice Barrès, que era um escritor, um autor e político reacionário, que como se foi um dos primeiros a usar uma expressão como nacionalismo socialista ou algo do género, para referir uma ideia de criar uma ideologia que unisse, naquilo que fosse o seu entender, o nacionalismo com o socialismo e que criasse uma solidariedade entre classes dentro da nação que substituísse a solidariedade ah, internacional que era típica do marxismo. E o próprio Maurício Barrés já tinha alguma ideia, algumas ideias que mais tarde viriam a ser do fascismo, como o culto da terra, o culto dos mortos que fazem parte da nação, etc. Mas ele nunca desenvolveu verdadeiramente uma ideologia que possa verdadeiramente ser chamada de fascismo. E depois há muitos outros exemplos, na Alemanha, ideologias folk, na França, outros autores, e sem me querer alongar muito, mas eu penso que é muito importante, mais uma vez no caso francês,
E também não me posso esquecer de referir os pensadores que racistas que procuraram apresentar um racismo supostamente científico, que também existe no final do século XIX e que exerceu uma influência direta mais no nazismo até do que no fascismo italiano, ou também falar de pessoas como o Gustavo Le Bon, que estudou a ideia das massas, do líder que mobiliza as massas e que comanda as massas. Mas voltando ao que estava a dizer, aquilo que eu acho que é importante realçar são duas ideologias que nasceram em França em finais do século XIX e inícios do século XX. Uma está ligada a uma certa direita reacionária, monarquista, que Desculpa interromper, mas a palavra reacionário quer dizer o que é exatamente nesse contexto? eu aqui utilizo reacionário para uma direita que procura reverter aquilo que vê como um progresso indesejado, que procura voltar ao passado, voltar a reconstruir a sociedade com base em ideias do passado. Ok. Por exemplo, nos dias de hoje, um reacionário é alguém que, mais radical ainda do que um conservador, procura reverter para uma época em que não havia direitos para minorias ou coisas desse género, é um reacionário. E pronto, naquela época, esta direita. Ias para dizer alguma coisa? Opá, ia só perguntar se essa palavra já existia na altura, reacionário, em Portugal ou em França Ah, ou. sim, já existe já mais ou menos desde a época da Revolução Francesa, Ok. julgo que sim. Sim. Em todo o caso, E disseste outra coisa que foi, são pessoas ainda mais radicais do que os os conservadores. conservadores norma Mas os conservadores não são radicais, necessariamente. não, não são necessariamente, é verdade, não Ok. são, sim, mas A minha é como dizer, são ainda mais radicais do que os progressistas. Não, progressistas são um tipo de pessoa. Sim, da forma como disse, estou a implicar que um conservador é necessariamente reacionário, Exato, é necessariamente radical, mas não tanto como um reacionário. exato. Sim, um conservador não é necessariamente um radical. Mas acho que o que eu estava a querer dizer é que é uma forma mais radical de conservadorismo, pronto, Sim, ok, sim. que procura reverter para o passado. E voltando ao que eu estava a dizer, em França havia uma organização que surgiu em finais do século XIX, depois de um escândalo relacionado com um escândalo antissemita, porque o antissemitismo era muito forte em França, houve o chamado o Affaire de Dreyfus, no qual um oficial judeu, o Dreyfus, foi considerado culpado por um crime de traição, e quando na verdade tudo se deveu a preconceito antissemita. Ele não era culpado daquilo que o tinham acusado. Mas a direita mais, lá está, reacionária e fortemente antissemita em França, achava que ele devia ser considerado culpado pelo bem da nação, etc. Essas coisas todas da direita reacionária. E houve uma organização monárquica, a Action Française, que foi criada em finais do século XIX, que procurava, que queria restaurar a monarquia, por isso é que eu a refiro como reacionária, não gostava da República Francesa, mas ao mesmo tempo procurou apresentar alguma coisa diferente, de novo, procuraram apresentar uma ideologia com um sistema que defendesse um sistema político diferente, conciliasse as classes dentro da nação, algo muito próximo daquilo a que viria a ser um sistema corporativo, em alguns casos defendiam mesmo um sistema corporativo. Essa Action Française esteve muito ligada a um homem que é o Charles Maurras, foi uma figura fundamental da direita reacionária francesa, e não só, a nível europeu e até universal, mundial, e o Charles Maurras, que mais tarde teve uma relação muito amiga com o fascismo e não gostou do fascismo, em muitos aspectos, ainda assim pode ser visto, quer ele gostasse ou não, como uma espécie de precursor daquilo que viria a ser o fascismo. O seu nacionalismo, a forma como defendia um sistema que integrasse as classes da nação, corporativa, etc., está, de certa forma, ligado ao fascismo, àquilo que viria a ser o fascismo. E mais, essa organização também criou uma organização paramilitar, os Camelots du Roi, que já começava a tentar usar alguns métodos violentos, que mais tarde também foram típicos do fascismo, embora não os usasse muito. Do outro lado, isto aqui falo da direita reacionária. Do outro lado, houve um grupo de pensadores, sobretudo um grande pensador, que é o Jorge Sorel, que se dizia um marxista, embora o percurso dele tenha sido muito complexo e é discutível até que ponto é que ele verdadeiramente era um marxista, e que procurou apresentar, digamos, uma versão alternativa de marxismo que era menos baseada na construção de uma sociedade sem classes, e também, como viria a ser como viria a ser o objetivo do leninismo, também não era um socialismo reformista, que ele rejeitava
peremptoriamente, porque ele elogiava a violência e a revolução, mas ao mesmo tempo achava que aquilo que era preciso era uma revolução que salvasse a sociedade da suposta decadência cultural e moral em que ela estava. E era como se o proletariado, em vez de ir construir uma sociedade sem classes, devesse fazer uma revolução para regenerar a moral da nação. Tinha O sido perdida? sim, Então se também, também tinha estava toques de conservador. sim, sim, porque ele depois aproximou-se da Action francesa às vezes, outras vezes voltou à esquerda. Ele teve, assim, um percurso muito estranho, este Jorge É, devia Sorrel. ser um pensador livre. Sim, seria. E ele, e ele, pronto, defende, pronto, a violência e esta ideia de que o proletariado devia mostrar-se heróico. E com esse heroísmo, com esses feitos heróicos, devia regenerar a nação. E era essa a tarefa do proletariado. Mas com menos ódio à classe dominante ou com Ah, um ódio parecido ao do aquilo que ele marxismo? mais detestava até era mais aquilo que ele via como uma inépcia da burguesia, uma cobardia moral da burguesia, do que propriamente a burguesia em si enquanto classe que é dona dos meios de produção. Era quase mais isso, uma espécie de desprezo por aquilo que ele via como uma moralidade burguesa passiva, decadente, etc. Interessante, estou a E, gostar. e depois, e este Jorge Sorrel aproximou-se às vezes, e alguns dos seus discípulos aproximaram-se à direita reacionária do tal Charles Maurras, e há quem defenda a tese, embora isto seja discutível, que o fascismo surgiu deste pseudo-marxismo ou pseudo-socialismo, que para mim não era bem isso, do Jorge Sorrel, com a junção da direita reacionária e aqui, do Charles Maurras. E aquilo que surgiu dali foi um nacionalismo que queria regenerar a nação, que procurava um herói, ah, e esse herói que iria, digamos, revolucionar, regenerar a nação, salvá-la da decadência, mas já não era esse herói, deixou de ser o proletariado, ou como ainda era no caso de Jorge Sorrel, ele ainda referia ao proletariado, deixou de ser o proletariado e passou a referir-se a todas as classes da nação que tivessem capacidade produtiva também, incluindo também as classes médias, incluindo também alguma da burguesia industrial que tivesse capacidade de empreender, e como se esta junção destas duas ideologias dessa origem aquela coisa esquisita que é o fascismo. E aliás, houve um historiador israelita, que por acaso morreu há poucos anos, que é o Zeev Sternel, que defendeu mesmo esta tese. O fascismo nasceu em França e nasceu com esta junção deste nacionalismo reacionário do Charles Maurras com este pseudo não lhe chamo, este sorelianismo, e a junção dos 2 deu ali aquela Hum. mistura explosiva, uma direita que era reacionária que de repente quer ser revolucionária e quer transformar radicalmente a nação e construir algo de novo. E o Jorge Sarrel esquecemos, também dava uma importância ao mito, a ideia de que as massas deviam ser mobilizadas pelo mito, e menos através de factos ou de discussões objetivas. Era um mito que mobilizava as massas e ele devia ser fundamental para levar as massas à revolução. E esse mito, mais tarde, os fascistas passaram, com referência a Jorge Sorrel, passaram a dizer que usavam um mito da nação. E o próprio Mussolini diz, embora isto seja muito discutível, que o Jorge Sorrel era um proto-fascista, era muito discutível. Provavelmente o Jorge Sorrel, se tivesse vivido tempo suficiente, não iria gostar do regime fascista, isto é muito discutível, mas o Mussolini referia-o como tal e referia que o mito a que ele ia buscar era o mito da nação. E isso foi influenciado, provavelmente terá sido influenciado pelas leituras de Sorrel. E estou aqui a falar tanto que já não sei se não me perdi, que havia aqui muitas mais coisas que eu Sim, gostava de dizer. olha, espetacular. Se o episódio acabasse agora já teria sido incrível, porque já Já- esta confluência entre estas duas ideias, dar o fascismo, é muito interessante. Queria só perguntar-te o quão consensual é essa ideia dentro da academia, de que o Ah, fascismo vem dessa união. não é totalmente consensual, logo para começar. Há Esta é uma ideia que foi defendida por este historiador israelita, o Zeev Sternel. Há quem o critica, há quem acha que ele coloca demasiada importância nas ideias em si, não analisando para as dinâmicas dos fatos históricos. Há quem diga, o fascismo, a verdadeira ideologia fascista, verdadeiramente só surgiu em Itália quando os conflitos do início da década de 20, quando começaram a surgir as primeiras organizações do Já lá vamos. Mussolini, sim, sim, Uhum. já lá vamos, claro, e só aí é que se pode falar verdadeiramente das origens do fascismo, aquelas dinâmicas
que levaram que o Mussolini adaptasse este ou aquele discurso, etc. E que o Jorge Sorrell, digamos, foca demasiado nas ideias, como que separadas da realidade. E eu tendo a concordar um bocadinho que não se pode focar, não nos podemos focar só nestas ideias, mas que podemos de facto encontrar ali algum protofascismo nesta junção, destas duas ideias, que foi tentada uma junção. Uh, houve uma organização, e agora está-me a esquecer o nome, infelizmente, mas que ainda em França, antes da Primeira Guerra Mundial, que uniu apoiantes do Sorel com apoiantes da Action Française do Charles Maurras, e como que queria construir um nacionalismo heroico de a tal confluência de ideias do Charles Maurras com o Jorge Sorel, e sendo que uma das pessoas que participou nessa organização era um da Action Française chamado Georges Valois, que mais tarde se tornou importante no fascismo francês. Pronto, são Pois. São aquelas dificuldades, não é? Já estamos a entrar, se calhar, num jogo de palavras, não é? Porque a sensação, imagina, estas coisas de gostar de um líder forte são muito antigas. Nós tínhamos isto como caçadores-coletores, os gorilas sim, têm isto, ou seja, nada vem do vácuo. Isto é tudo, a maior parte destas coisas são fenómenos muito antigos de genéticos e que foram uma vantagem evolutiva para nós, não é? Gostar de unir, gostar de líder, gostar de, não é? Nós temos o nosso software gosta dessas coisas, por isso isto é muito antigo e depois há ali um momento em que decidimos, ok, esta palavra começa ali. mas é que aquilo que eu estou a referir é muito mais do que um líder forte. Eu Líderes sei, fortes, sim, eu é. estava a dar só um Sim, sim, exemplo, sim, claro, não mas é? eu estou a Dentro referir disso. concretamente àquela ideia do culto do herói fascista que se tornaria o Sim. herói, o líder fascista. Só agora, falando ainda de protofascismo, só para terminar rapidamente, Uhum. há quem vá buscar também outras referências, há quem vá buscar referências já à Rússia, aos primeiros partidos, a partidos que defendiam o czar Nicolau II, e organizações reacionárias e paramilitares, que vem nelas um protofascismo já na Rússia também. Há um historiador, com o Robert Paxton, que diz que o Ku Klux Klan é também uma espécie de protofascismo, embora a maioria dos historiadores parece não concordar muito com isso. O Ku Klux Klan é anterior ao Sim, Mussolini? sim, sim, depois da Guerra Civil Americana. Se bem que depois, mais tarde, houve algumas ah, organizações associadas ao Ku Klux Klan que procuraram incorporar alguns elementos fascistas já mais tarde, já nos anos 20, mas isso é toda uma outra história. E depois, claro, não podemos deixar de falar no caso italiano, porque, por todos os efeitos, na minha opinião, e na de muita Sim. gente, é ali que começa o fascismo. Não é verdadeiramente em França. Só Os só Yves Serra para estava enganado, o a meu Ku ver. Klux Klan começou em 1865. Pronto, ok, não lembrava da data. Eu achava Obrigado. que era muito mais Não, recente. não. Ok. Desculpa, Ah, então passamos então para a Itália? pronto, Vamos lá tu é que és então. o líder Sim, aqui. então, quais eram as condições anteriores Hum, ao Mussolini? Ou seja, o que é que levou a esse fascismo em que finalmente já podemos usar a palavra com confiança? ok, só uma à parte, para mim, na minha opinião, e na de muita gente, podemos começar a usar a palavra fascismo a partir de 23 de março de 1919, até dou uma data e tudo, uma A que data de horas? aniversário. A que horas? Isso já não sei, tenho de verificar. Não, porque no dia 23 de março de 1919 ahm, foi criada uma organização em Milão, foi em Milão, pelo Mussolini, chamada Fasci di Combattimento. E esta organização é tida, é quase consciencial que foi a primeira organização verdadeiramente fascista. Há quem diga que ainda não tinha formado completamente a sua ideologia, só mais tarde é que se pode verdadeiramente dizer que se tornou fascista. Mas pronto, para facilitar, como esta organização foi aquela que se viria a tornar a primeira fascista, se é que já não o era desde o início, podemos usar a data de 23 de março de 1919. Antes disso, o que é que se passava? Bem, a Itália tinha sido um país unificado há relativamente pouco tempo. Em Itália também havia, tal como em França, uma direita, lá está, reacionária, nacionalista, monárquica, que era representada por uma organização que, se não estou em erro, chamava-se Associazione Nazionale Italiana, criada por volta de 1910, que era o correspondente à tal Action Française do Charles Maurras de França, se bem que era um bocado mais modernista e procurava apresentar-se como mais modernista, e esta associação nacionalista tiveram ligadas pessoas como Luigi Federzoni, Alfredo Rocco, Enrico Corradini, que procuravam ah, que procuravam apelar à construção de uma nação revigorada,
que defendiam um sistema corporativo, que eram imperialistas, que já começavam a ter algum do culto do herói daquilo que viria a ser o fascismo, e estas pessoas, algumas delas mais tarde, viriam já juntar-se ao partido fascista. E também havia, do outro lado, tal como em França, os sindicalistas revolucionários que estavam próximos de Jorge Sorel, que também começaram a fazer o mesmo tipo de revisionismos de teses, a dizer que o que era preciso era regenerar a nação, que era preciso que todas as classes produtivas se unissem para que a nação se desenvolvesse, para explotar as forças produtivas da nação, independentemente da classe social. Estes sindicalistas revolucionários, alguns deles tinham sido marxistas, ou tinham-se pelo menos classificado como marxistas, outros não. Mas o que é certo é que com estes seus revisionismos de pensamento, começaram a deixar de ser marxistas, pronto, e passaram a tornar-se nacionalistas, uma espécie de nacionalismo sindicalista, que perfilhava um sistema corporativista, que procurava unir as classes da nação para desenvolver a nação, que também começaram a adotar o imperialismo, e como que se criou as condições para a fusão Os desta tal extremos. direita reacionária com uma esquerda esquisita, Pois, se assim quiseres chamar, que deixou de ser esquerda. sim. A dada altura deixaram de ser de esquerda. Mas é super interessante, parece que ainda mais do que hoje em dia, nessa altura os extremos tocavam-se mais, não é? Eram mais próximos, ou Não havia se mais saltos. Eu acho que houve muitos saltos, isso houve, então em França houve imensos, mas eu acho que isto se deveu mais a um particularismo que aconteceu ali naquela ideologia em concreta dos sindicalistas revolucionários do que de uma união geral entre esquerda e direita. Isso não aconteceu no geral. Sim, 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 No sim. geral, extrema-direita e extrema-esquerda eram inimigos. Uhum. Aliás, muitos destes sindicalistas revolucionários que depois começaram a aproximar-se do nacionalismo e até do fascismo, foram, digamos, renegados totalmente pelos antigos pessoas, antigos colegas de esquerda, por assim dizer, que os renegaram totalmente. Não Eu foi uma coisa assim tão Uhum, geral, por assim dizer. uhum. Mas faz algum sentido, pelo menos eu corrijo-me se eu estiver errado, mas eu consigo me pôr na situação de ser um marxista, querer muito que aconteça uma revolução, quero muito que os meios de produção passem a pertencer a todos e deixem de existir classes, e uma das maneiras que eu encontro de fazer isso acontecer é unir as pessoas através de uma identidade de do seu país. Ou Eh, seja, não é totalmente incompatível para mim. O nacionalismo pode ser usado como ferramenta de apelo à emoção para conseguir uma sim, sim, revolução. sim, 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 sim. E houve casos de revoluções marxistas que desenvolveram uma ideologia nacionalista precisamente Pois. para apelar às massas em alguns contextos. Mas no caso do fascismo, a ideologia adquiriu características tão específicas que não se pode comparar com esses casos, porque, como mais daqui a pouco poderei vir a explicar, aquela ideia do herói fascista que acredita que é capaz de estar acima das forças materiais, que é idealista, que acredita no vitalismo para restaurar a força à comunidade nacional. Isto é totalmente o oposto do marxismo. Hum. Eles acabaram por deixar de se tornar marxistas, estes sindicalistas revolucionários. Alguns deles nem sequer o foram, na verdade. Outros foram. Então este fasci, o que é que significa fasci em italiano? Era, Fação? não, era um símbolo que representava, que era usado por várias ah, ah, ligas e organizações republicanas desde finais do século XIX. Às vezes era usado por organizações de esquerda liberal É republicana. um machado? Não é o conjunto de feixes, Ah, ok, remete para a ideia de união, ok. o facho. E estes fachos já eram comuns. Já eram comuns haver estas organizações desde finais do século XIX, por uma esquerda, lá está, republicana, liberal, que às vezes até não. Pronto, que era contrária à monarquia que então existia em Itália. E o Mussolini, vamos então aqui falar do homem, o Mussolini, era uma pessoa que vinha do Partido Socialista italiano. Ele era até das alas mais extremistas, não te chamaria de extremistas, mas pronto, mais radicais dentro do Partido Socialista, que queria claramente uma revolução, era antirreformista, era contra a dita ala social-democrata, se assim lhe pudermos chamar. Embora algumas pessoas já digam que na fase socialista o Mussolini já tinha algumas coisinhas de fascista, já acreditava muito na ideia.
do herói, do culto do herói, das elites heróicas, etc. Isso já lá estava um bocadinho no pensamento dele. E é também quem diga que no fundo ele sempre teve um grande, como é que eu ia dizer, sempre foi muito, falta uma palavra para dizer, cheio de si, egocêntrico. Sempre acreditou que fosse qual fosse a revolução que devesse ter lugar, ele teria ali teria ter ele teria ter um papel fundamental nele. Há que também ter isso em conta. Estava lá pelo poder Eh, dele, que é o que acontece a muitos muitos, populistas, sim, não sim, é? sim. Se bem que eu não acho que o fascismo seja verdadeiramente populista, mas também já lá vamos. Isto é tanta Sim. coisa aqui para falar. Então, pronto, quando começou a Primeira Guerra Mundial, vamos lá despachar isto. O Mussolini, quando começou a Primeira Guerra Mundial, que até então era bastante de esquerda no Partido Socialista, tomou uma atitude contrária à do resto do Partido Socialista. No início, não, mas depois mudou de ideias e disse: a Itália deve entrar na guerra para lutar contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, que são potências reacionárias e que a derrota deles vai ajudar a causa socialista. Isto para o Partido Socialista era um anátema, porque o Partido Socialista vê a Primeira Guerra Mundial como uma guerra entre burguesias de diferentes nacionalidades. Queria manter-se neutro. E achou que o Mussolini se tinha tornado num lacaio do imperialismo, ou qualquer coisa desse género. Ele saiu do partido. Ele era marxista? Sim, estava dentro do Partido Socialista, embora, como eu disse há um bocado, há quem diga que ele sempre teve ali umas coisinhas de um bocadinho sui generis, já era influenciado pelo tal Georges Sorel francês, já tinha ali alguma coisinha de protofascismo, mas pronto, era socialista, e desde então, quando ele saiu depois do Partido Socialista por causa da Primeira Guerra Mundial, ele começou a mudar de ideias e começou a achar que aquilo que verdadeiramente vai fazer a revolução, vai apelar às massas para fazer a revolução, é o conceito de nação, não é o conceito de classe. Ele disse, ou continuava a acreditar, que queria fazer uma revolução, pelo menos continuava a acreditar, se o era ou não é verdadeiramente discutível, mas essa revolução ia apelar ao conceito de classe para unir todas as classes da nação e transformar radicalmente a nação. E foi esse o primeiro passo para ele se começar a transformar num fascista. Quando chegou a Primeira Guerra Mundial, na interpretação dele, ele achava que as massas italianas se tinham reunido para apoiar a entrada da Itália na guerra, ou seja, isto significava que as massas eram mobilizadas era pelo conceito de nação, na perspectiva dele, atenção. Não estou a dizer que foi isto que verdadeiramente aconteceu. E esse foi o primeiro caminho para ele começar a dizer, ok, vamos continuar a fazer uma revolução, mas agora é uma revolução nacionalista, baseada no conceito de nação, não no conceito de classe, e procurarei apelar a todas as classes sociais produtivas da nação, inclusive a pequena burguesia, a burguesia industrial, etc., para fazer desenvolver a nação e também aos combatentes, que isso depois mais tarde foi uma ideia muito importante no fascismo, a ideia dos combatentes que lutaram na Primeira Guerra Mundial e que, como tal, conquistaram o direito de ser uma nova elite pelos seus feitos heróicos e guerreiros, etc. Uhum. E E sente-se um bocadinho isso ainda hoje em dia. Os veteranos são pessoas respeitadas, não é? Há um certo respeito por quem lutou. mas isso já não é no contexto da ideologia fascista, Sim, sim, diria sim, eu. claro que não, mas sim, e não se tornam uma elite espetacular, não são Sim, propriamente quem manda sim, nos países. eles não andam por aí no meio da rua a dizer queremos conquistar a nação e Sim, sim. tomar o poder porque queremos liderar porque somos combatentes. Uhum. Mas sim, percebo o que estás a querer dizer. Uma Há um- gratidão no mínimo, ou assim, uma gratidão cultural, pelo menos. eu acho que Nos aquilo Estados Unidos, principalmente. nos Estados Unidos sim, que também é uma cidade bastante É um conservadora em país alguns muito aspectos. bélico também. Sim, 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 sim. Mas eu acho que no caso da ideologia fascista era algo mais do que isso. Era mais como se o Mussolini estivesse à procura, ok, já deixei a luta de classe, já não quero a vanguarda do proletariado, que vanguarda é que eu tenho? A dos combatentes, que estão ali para fazer a suposta, entre aspas, revolução nacionalista. E estão treinados para obedecer, não Sim, é? sim, sim, sim. Perfeito. E atenção, isto é uma coisa muito complexa, estou aqui a simplificar. Só, fui aqui rápido só ao Wikipedia ver como é que ele define, ele, o Wikipedia, define facho. Ele define, diz que é uma palavra italiana que significa um feixe ou um pacote e figurativamente liga. Liga, sim. A Ou seja, é união, uma liga. união de Sim, sim, pessoas, sim, sim. mas que vem de uma palavra que é um objeto, que era um Sim, um conjunto de pacote. feixes. Um pacote Um feito nos conjunto de condições. feixes, sim. Então, no fundo, quando as pessoas dizem és um facho, está a dizer, olha, és um pacote. És um Não. pacote feito de várias fibras. Pronto, existem palavras que ao longo do tempo adquirem novos significados e a palavra fascismo é uma palavra que desde o final, até antes da Segunda Guerra Mundial, já tinha adquirido um novo sentido. Uhum. E é usada por pessoas de todos os espectros políticos. É mais usada por pessoas à esquerda, claro, mas também é usada por pessoas à direita às vezes, que acusam as pessoas de esquerda de serem verdadeiros fascistas, etc. É uma palavra que na linguagem comum
já ganha um novo significado. É simplesmente uma pessoa que é autoritária ou quer impor a opinião dele lá dos outros e coisas desse género. E a esquerda especificamente usa essa palavra para significar uma pessoa muito reacionária, que é contra os direitos das Sim. minorias, esse tipo de Hum. coisas. Hoje em dia há muitos que chamam isso a qualquer pessoa que não seja de esquerda, mas isso, pronto, não é, isso é uma Eu minoria. acho que isso é uma minoria É. residual. A maioria das São pessoas os mesmo mais barulhentos, a mas é uma maioria das minoria. pessoas mesmo de esquerda, mesmo que usem uma definição de fascismo um pouco mais abrangente, em última análise sabe que nem toda a gente de Claro, direita é fascista. claro que sim. E Mussolini era popular durante o seu tempo? E grande pergunta que fizeste, porque isto dá muitas discussões, na academia. É assim, o Mussolini, estás a falar durante a fase de movimento ou durante a fase de regime? É porque saltaste já para se calhar saltaste algumas perguntas antes de Então não me deixes saltar. O que é que achas acho então que é a melhor próxima acho que pergunta? a pergunta que botei é, afinal, o que é o fascismo? Como é que se define? Porque no fundo é isso que toda a gente quer Sim. saber aqui. Ok, exato, é um bom momento para isso. Acho que é, já que falámos da tal reunião de 23 de Sim. março de 1919, que ideologia era esta que o Mussolini criou? Bem, há uma coisa que eu quero dizer que é o seguinte: na academia, desde nas últimas 30 décadas, surgiu uma definição de fascismo que, não sendo totalmente consensual, porque nada é a que mais se aproxima de ser consensual. Hum, digamos, quando as pessoas dizem que não há uma definição de fascismo aceite ah, na academia, é verdade, porque nada é 100% consensual, verdade, não é? Mas há uma que se aproxima um pouco de ser. E essa definição foi apresentada por um historiador britânico chamado Roger Griffin, que publicou um livro muito importante em 1991, The Nature of Fascism, em que definiu o fascismo como ultranacionalismo palingenético. Ultranacionalismo palingenético. Existem muitas outras definições, existem autores que não concordam com esta definição, existem autores até que acham, como este senhor aqui, o Robert Paxton, que acha que para definir o fascismo não nos devemos focar nas suas ideias, mas antes nas suas práticas. Ou há aqui este senhor também, o Michael Mann, que apresenta uma definição diferente que não é ultranacionalismo palingenético. Ou até aqui o Stanley Payne, A History of Fascism, um grande calhamaço, que apresenta uma definição muito complexa, com vários elementos, mas esta definição, ultranacionalismo palingenético, por acaso não tenho aqui esse livro do Roger Griffin, senão até o mostrava também, o The Nature of Fascism. Essa definição, ultranacionalismo palingenético, é que mais se aproxima de ser eh, aceite. Aliás, o próprio Roger Griffin chegou a dizer que finalmente havia um consenso nos estudos sobre o fascismo, sobre o que era o fascismo, que era a definição que ele tinha apresentado. Um pouco exageradamente, como o próprio admitiu, ele sempre admitiu que Hum. havia pessoas que discordariam. Mas então Eh, pronto, ultranacionalismo acho que as pessoas sabem o que e o que é é, palingenético? Pois, palingenético. na minha opinião, e aqui também que entra a minha tese, eu acho que o Roger Griffin, no fundo, está certo. No fundo, eu já explico o que é palingenético, mas acho também que a expressão, se não for usada com mais conceitos que expliquem o que é o ultranacionalismo palingenético, pode criar confusão. E aí eu tento apresentar também a minha própria definição. Basicamente, foi o meu trabalho, pegando em outros conceitos, tento expandir o ultranacionalismo palingenético para apresentar eu a minha própria definição de fascismo. Mas aquilo que o Roger Griffin quer dizer como ultranacionalismo palingenético é o renascer, nascer de novo, como a nação, o ultranacionalismo palingenético remete para a ideia de que a nação deve renascer como uma fênix das cinzas, totalmente, ser uma coisa totalmente nova. Está a enfrentar um período de tremenda decadência e deve por isso renascer de forma radical e violenta e criar alguma coisa de totalmente novo. É isto que está subjacente na ideia do internacionalismo palingenético. Só que eu acho, e aqui que entra também a minha tese, que isto deve ser melhor explicado, e o Roger Griffin, noutros textos, procura explicar mais concretamente aquilo que quer dizer o internacionalismo palingenético, porque se tu só usares esta expressão e explicares desta forma, o renascimento da nação, muitas coisas, muitas ideologias que o próprio Roger Griffin diz não serem fascistas, podem parecer ser fascistas. Por exemplo, o Roger Griffin não considera que a atual direita radical populista seja fascista, mas, no entanto, alguém que entenda mal este ultranacionalismo palingenético pode julgar que o Trump é um fascista por causa da expressão Make America Great Again, porque ele está a querer
que a nação renasça da decadência. Sim, o again tem o palim. Again, o palin genético, Palim quer dizer palin para genético. trás. E isto, Mas não tem tanto novo, genético, acho eu, no Make America Great Again. again, Tem mas America, ultranacionalismo, nacionalismo, tem sim, Palim, que é again, mas o não vejo ali uma. Até porque os Estados Unidos é de uma diversidade genética absurda, não é? assim, não é genético, não é nesse sentido de genético Ah, como usamos, é é de palin genes? sim, é, Ah, palin, nascer das genes. nascer de Ah, novo, vem ok. do grego. Confundo um bocado, porque eu Sim, penso sim, logo sim, na sim. raça ariana, Não, percebes? não, Da superioridade isso é outras. genética. E o Roger Griffin explica mesmo que. E o Roger Griffin diz concretamente que ele não considera o Trump como um fascista, mas então aquilo do nascer de novo, Make America Great Again, não é poligenético. O Roger Griffin explica concretamente que se trata de um renascimento radical, como se os fascistas acreditassem que a nação estivesse a passar por um período de decadência, um período quase apocalíptico, e que das cinzas desta decadência irá nascer um homem novo, uma nova elite heroica, guerreira, marcial, viril, que substitua a atual elite totalmente decadente e que através dos seus feitos, ah, da sua capacidade combativa para o combate, para a ação direta, substitua a antiga elite e cria uma nação totalmente nova, mobilizando as massas para criar o homem novo, a Ok, nova isso, regueira. isso E foi é isto no importante. fundo, é isto no fundo. Foi importante para mim agora teres dito essa parte de criar um novo homem forte e uma nova Sim, sim, elite, sim. porque até então podias estar a falar de 25 de Abril, podias estar a dizer Pois, fazer uma revolução para acabar com uma decadência e criar um país novo. É o pois, 25 de Abril. pode dizer que há aí um leve toque palingenético, mas a ideologia que está associada ao 25 de Sim, Abril é totalmente diferente. Mas claro. sim, eu percebo o que Mas estás, essa parte foi muito eu importante percebo para eu o que perceber, estás a ok, querer é dizer. diferente. Eu percebo o que estás a querer dizer no sentido que se só ouvires isto, ultranacionalismo palingenético, é preciso explicar melhor. E Uhum. também o ultranacionalismo, o Roger Griffin explica que o ultra aqui significa que se trata de criar uma nação coesa na qual o indivíduo seja totalmente integrado na nação, que não admite, digamos, a dissidência dentro da comunidade nacional, que deve permanecer unida, totalmente unida, anti-individualista. Quer Que é dizer, muito parecido com também os ditadores, o Stalin e o Mao e por aí fora. A eles negação muito do indivíduo e se, mais servir o Estado e do outro lado servir a se bem nação. que talvez não tenha explicado bem, porque o fascismo na verdade tem uma relação um bocado mais complexa com o indivíduo, porque aquele culto do homem guerreiro, heróico, tem alguns pendores ali de individualismo e ao mesmo tempo do coletivismo. É como se o fascismo unisse o coletivismo com o individualismo de uma forma muito esquisita, no fundo é isso. Vai tentar buscar o melhor dos 2 mundos no sentido de vai buscar o o drive, vai buscar a validade e o prazer que dá às pessoas simultaneamente sentirem-se parte de uma tribo e também um indivíduo forte. Basicamente, Se calhar é quer por isso dizer, que teve sucesso, é o melhor na perspectiva dos fascistas. Os fascistas diriam que sim, que era, obviamente, sim. que era melhor. Uma pessoa que não é fascista não lhe dirá isso. Ah, e, portanto, já não sei onde é que é, mas eu posso dizer que eu apresentei a minha própria definição, baseando-me vagamente nesta do Roger Griffin. No fundo, até concordo com ele, mas acho que são precisos outros conceitos. E estes conceitos, para mim, são o de nação, tal como o do Roger Griffin. São 6 conceitos, e eu vou só dizê-los muito rapidamente para não perder muito mais tempo. Esta é a minha definição. O conceito de nação, lá está. O conceito de síntese, que é aquilo para a qual remete o ultra no conceito do Roger Griffin. O que é síntese? Síntese é criar uma nação unida, no qual as partes que estão separadas se voltem a unir e criam um todo, uma nova síntese. E os fascistas diziam muito que queriam criar uma síntese entre ação e pensamento, uma síntese entre ah, nacionalismo e socialismo. Se isso era mesmo ou não é outra. O fascismo italiano nem tanto. Outros fascistas usavam a palavra socialismo, sim. Se era mesmo isso ou não é discutível. Que queriam também unir o individualismo com o coletivismo, coisas assim, e acima de tudo unir as classes sociais. Há luta de classes por causa do marxismo, na perspectiva deles, o proletariado contra a burguesia. Vamos então unir o proletariado e a burguesia para voltar a criar um todo orgânico unido dentro da nação. É a parte da síntese. Além disso, usa o conceito de revolução, que é a parte que remete para a mudança radical extrema da nação. Quando eu digo que o fascismo é revolucionário, eu não acho que o fascismo seja revolucionário, para não confundir as coisas, da forma como nós utilizamos a palavra nos dias, na linguagem corrente, não é.
é mais no sentido de criar radicalmente uma nação nova, uma nova era histórica. Aliás, os fascistas acreditavam, os italianos pelo menos, que a sua chegada ao poder significava uma espécie de nova Revolução Francesa, criou uma nova era que ultrapassava a era do liberalismo que estava para trás. É uma nova era para o mundo todo, não era Se- só para a se- Itália. Mais tarde tornou-se também para o mundo todo. Mais tarde adquiriu essa componente. Inicialmente era mais só Só para a Itália. faltava querem mudar o calendário para ser E mudar, AM e antes muda- de Mussolini e depois de não Mussolini. mudaram, passaram a usar o ano de 1922 da marcha sobre Roma, a chegada de Mussolini ao poder, como o ano zero. E depois Oh, passaram a... aconteceu Sim, mesmo. nos Eu livros, estava ano a dizer 7 da como piada. Revolução, ano 8 da Revolução. Sim, está em livros. É incrível. Depois, faltam só Os outros conceitos. extremos realmente são muito religiosos. Foste falar de religião, porque há quem diga que o fascismo é uma religião política. E eu ainda nem sequer acabei de apresentar a minha definição. Pois é, desculpa. Deixa-me só acabar. Também uso o conceito de autoritarismo ao elite, autoridade ao elite, mas é preciso entender que eu uso este conceito de autoridade ao elite no sentido da nova elite heroica, do homem novo. Não é autoritarismo da forma como ele é usada, a palavra usada na linguagem comum, remete especificamente para o autoritarismo desta nova elite heroica que conquista o poder. E depois, além disso, usa ainda o conceito de violência, que remete para esta ideia combativa da ação direta que os fascistas também tinham. E atenção, havia fascistas que às vezes reformulavam o discurso e davam a entender que diziam que queriam era a paz, em dados contextos faziam isso, a paz universal. Os fascistas franceses faziam muito isso, por exemplo. É como o despolariza, não engana ninguém já. Mas a verdade é que por trás disso, por causa desse discurso pacifista, estava uma visão do mundo como um lugar de luta em que era necessário a força, estava lá. E portanto, essa ideia da violência, a meu ver, está lá. E no fundo, esta ideia de síntese, revolução, elitismo, autoridade e violência explica, a meu ver, melhor a ideia do palingenético do Roger Griffin. Há aí um sexto conceito que muitos dos meus, como é que eu dizer, das pessoas que revêem os artigos que eu escrevi me criticaram, que eu incluo este sexto conceito, que é o de Estado. Porque eu acho que o fascismo, no meio disto tudo, isto remete-me antes para o Roger Griffin, este sexto conceito, para mim o fascismo vai sempre precisar do Estado e vai querer sempre reforçar o poder do Estado. Alguns autores dizem que não, dizem que depois da Guerra Mundial houve versões do fascismo que não eram estatistas, ou que o próprio Mussolini não foi sempre um estatista, mesmo depois de ter criado o fascismo, mas a verdade é que, a meu ver, a ideologia fascista, quando está perfeitamente formada, num contexto em que vai tomar o poder, precisa sempre de reforçar o poder do Estado. E acho que isso é importante termos essa noção. Esse Estado é necessário para efetuar a tal revolução palingenética, o que é que lhe queiramos chamar. E por isso eu também coloco o conceito de Estado no fascismo como central, embora admita que não o é, que ele não é central da mesma forma como no fascismo italiano. Há outras variantes de fascismo que veem o Estado de maneiras diferentes, que veem mais como um meio para um fim, não tem tanto o culto do Estado em si, mas está lá a ideia de que é preciso reforçar o Estado. Então, 6 palavras para resumir. Nacionalismo, síntese, Estado, revolução, autoridade ao elite, eu hoje em dia prefiro dizer elites antes de autoridade, e violência. Violência. Pronto, é a minha própria definição. Boa. Está no Ah, aproveita para vender o teu livro. Sim, pá. está aqui no meu livro que eu publiquei, baseado na minha tese de doutoramento, Fascismos, para além de Hitler e Mussolini. Porque sim, eu considero o Hitler, como está implícito aqui no título do livro, como um fascista, como uma variante fascista. Sim, E depois podeis explicar isso melhor. já Eh, vamos lá. Só queria pegar aqui na palavra revolução, que é depois da revolução fascista estar feita, digamos assim, ou seja, já estás a viver o fascismo, continua lá esse elemento, ou seja, uma revolução em curso, é sentido como uma revolução É em assim uma curso. coisa, a Revolução Fascista nunca existiu, verdadeiramente. Aliás, o Mussolini, quando chegou ao poder, teve até de fazer muitos compromissos com as classes conservadoras, que levou a que o regime dele tivesse uma dose de conservadorismo bastante evidente. Isto ao mesmo tempo que muitos fascistas continuavam a referir-se como revolucionários e a dizer que queriam fazer uma revolução. Só que é aqui uma coisa, quando eu digo como é Os que eu- fascistas chegam ao poder de uma forma mais sorrateira do que os comunistas que fazem mais revoluções, sim, no fundo, historicamente. na prática, os dois movimentos fascistas que chegaram ao poder, Foi assim, sim. nazismo e fascismo alemão, no fundo foi com acordos que fizeram com as elites políticas, não foi através da violência. Bem, no caso do Mussolini, ele ensinou a marcha sobre Roma, pode dizer que há ali uma lógica de golpe de Estado, mas mesmo no caso do Mussolini, ele fez um acordo com o rei, ele só se tornou primeiro-ministro de Itália porque o rei Vitório Emanuel III deixou. Eh,
digamos, no fundo era uma revolução, no fundo não era nada daquilo que Mais se entende por silencioso. revolução na linguagem comum, Hum. não é isso. É aquela ideia de criar o homem novo, de criar uma nação totalmente diferente, e Mas é mais então, para isso que golpes de Estado, também podem tentar fazer. mas as pessoas, pronto, já lá vamos, mas que as pessoas associam muito ao fascismo, quer sejam, quer não, de forma geral chegam lá sem ter que fazer uma revolução, ou seja, de forma mais sorrateira e democrática e com jogos de A poder. a tomada do poder em si dos 2 movimentos fascistas, Mussolini e Hitler, foi mais com jogos de poder. E no caso do Hitler isso ainda é mais notório do que no caso Uhum. do Mussolini. Muito Eh, interessante fo isso. foi devido a acordos feitos com as classes dominantes, para usar uma linguagem marxista, ou com as elites conservadoras, pronto. Hum, foi assim. E depois aquilo a que se entende por revolução fascista não é o mesmo, como eu quero deixar claro que falamos de uma revolução como ao 25 de Abril, não é isso que está em causa. Uhum. Porque às vezes estes termos, aliás, há essa tal nova sociedade que os fascistas queriam construir, no fundo tinha componentes que para o liberalismo progressista seriam também vistas como reacionárias, Uhum. eh, como o antifeminismo, esse tipo de coisas. Popularidade de Mussolini. Chegamos então à popularidade de Mussolini. É assim, o Mussolini tornou-se o movimento os tais fasci de combatimento que depois se tornaram num partido em 1921, tornaram-se num movimento de massas, conquistaram popularidade em algumas zonas rurais, entre as classes médias, algumas classes trabalhadoras em valoramentos e também em alguns grandes proprietários. Mas não se pode dizer que seja um movimento de massas. Também teve algum apoio nas cidades, entre as classes médias urbanas. Acho que, a meu ver, nunca foi um movimento, antes da chegada ao poder, nunca foi um movimento verdadeiramente maioritário na Itália. Nunca foi. E aliás, o nazismo até esteve mais próximo de, ou conquistou uma popularidade maior que a que o Mussolini verdadeiramente tinha quando chegou ao poder. Depois, Isso é ele- quantificável? Ou pois lá seja, está, havia. é que não há, eu estou a dizer, grande parte do que eu estou a dizer é baseada em leituras que fiz ou na opinião Pois. que desenvolvi, não é uma coisa que seja propriamente quantificável. Porque mesmo que se perguntasse a opinião de toda a gente, ia ser subvertido e manipulado pelo Estado para dar Ah, o resultado que eles bem, quisessem. eu estou a falar antes da ditadura, até agora. Agora, falando da ditadura Uhum. mesmo, é possível, existe alguma historiografia que estuda efetivamente a popularidade do Mussolini. Esta não é a área que eu mais estudei com profundidade, portanto, não será não serei eu a melhor pessoa para responder, mas, por exemplo, a polícia secreta italiana fazia relatórios sobre a popularidade do regime e parece que foi mais popular em algumas vezes do que noutras. Houve há vezes em que teve apoiado algumas classes populares, outras tinha menos, outras tinha. Talvez nunca tenha conquistado um apoio tão grande como os nazis eventualmente num dado momento viriam a conseguir, e mesmo no caso dos nazis é discutível. Não há uma forma verdadeiramente de saber quão popular foi verdadeiramente o Mussolini, mas Claro. acredito que tenha havido ali um dado momento em que ele conseguiu ser relativamente popular, conseguiu ter a aceitação de alguma parte da população de várias classes sociais. Ah, e essa aceitação poderia ser, digamos, podia não ser necessariamente entusiasmar, podia ser uma aceitação do regime, como está lá, pronto, aceito, podia ser isso. E é sempre muito difícil, quando se trata de uma ditadura, analisar o que é que leva verdadeiramente uma pessoa a aceitar uma ditadura. Será que é o medo da repressão? Será que é por genuinamente acreditar nos valores da ditadura? É sempre um bocado Pois, é uma difícil de caixa saber isso. negra de dados a ditadura, muitas Assim, vezes. há uma ciência política que estuda isso, há métodos para analisar isso, mas é difícil saber, ao certo. E por acaso houve um historiador italiano, muito polémico, é um historiador conservador, que era o Renzo Di Felici, que nos anos 60 ou 70 escreveu um livro em que dizia que, a dado momento do regime italiano, tinha havido os anos de consenso, que era aquilo em que ele achava que havia uma aceitação geral da ditadura, do regime, por parte da população italiana durante esses anos de consenso, que teria sido inícios dos anos 30, se bem me lembro, se não estou a fazer confusão. E o Renzo De Felici dizia que isso era contrário à opinião das pessoas de esquerda, que achavam que o povo italiano estava a ser totalmente oprimido pelo fascismo e pronto. E depois houve várias polémicas na historiografia italiana por causa desta questão. Afinal, o povo italiano, houve ou não um consenso entre o povo italiano de Hum. aceitar o regime?
provavelmente, como sempre, a verdade está sempre algures ali no meio. Sim. Uma parte aceitou, outros não, outros eram antifascistas. Sim. É, E havia, isto também se aplica ao Estado Novo, havia uma fatia tão grande da população que era rural, analfabeta, subserviente, e para quem a política era uma coisa tão longe, que a atitude era muitas vezes de, pronto, opá, estão a acontecer ali aquelas coisas e eu pá, quero tratar da minha vida e seguir com a minha vida, ou seja, às vezes nem era positivo nem era negativo, as pessoas tinham tão pouco poder e estavam sim, assim, sim, e eram sim. tão, não Uma é? aceitação passiva, Era se uma quiseres dizer. aceitação, acho que é a Ah, sensação que eu tenho do que aconteceu em Portugal. sim, Não sim. sei como é que foi em Não, Itália. mas como, tal como é, no caso nesta ideia do apoio popular dos regimes, não foi uma coisa que eu tinha estudado com o maior pormenor, portanto não serei eu a pessoa mais indicada para responder isso, mas posso dar a opinião e, como é óbvio, acho que o regime português, tal como todas as ditaduras, ah, nunca teve o apoio completo da população. Isso não há, é impossível. Teve sempre opositores, teve sempre pessoas que se bateram contra o regime. Uhum. Obviamente que houve alturas em que conseguiu uma aceitação maior do que noutras, que uma parte da população aceitasse mais o regime do que noutras alturas, e podia ser em alguns casos, lá está, por passividade, por bem, vamos lá viver a nossa vida, deixa lá Sim, eles lá em cima, aos políticos, fazer as nossas coisas, nós vivemos a nossa vida. Podia exato. não ser uma coisa entusiástica, isso não acho que seja. Sim. Hum, Mas antes, isto já é vamos uma. ao Estado Novo. Vamos falar só do Hitler, que é uma pessoa que tu adoras. Não, não, A calma, estudar, calma, adoras calma. estudar, Ok, desculpa. A ok. pausa foi propositada. Ok. Ahm, Depois vais tirar este segmento e colocá-lo na internet, no sim, sim. Twitter, para dizer que eu sou nazi. Antes de dizer estudavas, sim. Sim, 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 sim. O Hitler adorava, era inspirado pelo Mussolini ou estava mais a fazer a cena dele baseada em superioridade genética? É mais uma daquelas perguntas complexas. Epá, é de uma que se isto durar 5 horas. Das várias variantes de fascismo que surgiram em vários países, muitas das vezes foram o resultado de acontecimentos internos ao país com influências vindas do exterior, nomeadamente do fascismo italiano e mais tarde não só. Ah, e essa e no caso do nazismo isso também se nota. O nazismo teve a sua própria as suas próprias raízes dentro da Alemanha e da Áustria. Aliás, o Hitler era austríaco. Teve as suas próprias raízes nas as ideias sobre a raça ariana, o antissemitismo que foi desenvolvido por alguns partidos em Viena que influenciaram o Hitler, algumas sociedades místicas que falavam da raça ariana, O quão com importante é que foi a humilhação do final da Primeira Guerra? a da do para mim foi bastante importante, não explica tudo, mas não se pode falar nem do fascismo italiano, nem do nazismo alemão, que também é uma forma de fascismo a meu ver, sem a importância da guerra mundial e do facto da Alemanha ter perdido a guerra, criou-se um mito entre a extrema-direita da Alemanha na altura, que tinha havido uma facada nas costas, foi por isso que a Alemanha tinha perdido na guerra, um mito. Lá está um mito soreliano da facada nas costas, que a Alemanha tinha sido traída, tinha perdido a guerra, não porque tinha verdadeiramente perdido contra os inimigos, mas porque no exterior, os inimigos internos, que eram os judeus, pronto, os nazis eram os judeus, tinham alegadamente traído a nação alemã e foi por isso que ela tinha perdido a guerra. E isto fomentou muito o antissemitismo que começou a espalhar-se cada vez mais pela extrema-direita alemã no imediato pós-guerra. Mas voltando à pergunta que tu me fizeste, portanto, o Hitler teve a sua própria, desenvolveu as suas próprias ideias, lendo teorias sobre místicas, sobre a raça ariana, sobre o antissemitismo. Não que ele fosse propriamente um místico, mas leu alguns autores místicos. E a par disso, houve também uma influência externa do Mussolini. O Hitler também prestou atenção ao Mussolini e também pensou: "Bom, vamos introduzir aqui algumas coisas, a saudação de braço esticado, as ideias das marchas, dos cultos, das liturgias, dos rituais que os fascistas italianos faziam, hum, A etc. Esse tipo saudação de é coisa. romana originalmente, não Sim, é? sim, sim, sim. Mas hoje em dia não haverá grande problema se lhe chamares saudação fascista. Também pode chamar saudação romana. Não, Acho que eu hoje em dia acho mais correto fascista ou até sim, nazi, porque as pessoas associam mais a nazi. sim, E sim, sim. tal como as palavras vão evoluindo, os jeitos também. Mas a pergunta era se o Mussolini foi buscar isso à Roma antiga, certo? Ah, É assim, a saudação epá, precisávamos Desculpa, ficar aqui a tarde inteira. estamos a dar um O salto outra vez para o sim, Mussolini, mas eu posso mas só dizer, a saudação os uniformes, a saudação Hum, fascista, esse tipo de coisas, os rituais, o culto, começou a ser adotado por um grupo de ex-combatentes italianos, que tinham lutado na Primeira Guerra Mundial e depois no fim da guerra começaram a Itália a organizar-se e praticavam o culto do herói, do guerreiro,
os Arditi, como eles se autotitulavam, que depois, mais tarde, participaram numa invasão de um senhor muito importante que era o Gabriel D'Annunzio, que podia ter sido um rival do Mussolini, que invadiu uma cidade na Croácia que os italianos acreditavam que lhes pertencia. E esse senhor, o D'Annunzio, invadiu aquela cidade e durante ali, penso que foi durante quase um ano, governou aquela cidade e com os tais ex-combatentes ali foram atrás dele ajudá-lo e prestavam-lhe o culto ao Gabriel D'Annunzio como um herói, um guerreiro, tal. Faziam-lhe a saudação romana. Mais tarde foi o Mussolini que viu aquilo que o tal Gabriel D'Annunzio estava a fazer nessa tal região da Croácia que ele tinha ocupado Uau! e pensou: "Bem, vamos também introduzir aqui as coisas", ou Ei, melhor, não terá sido necessariamente desta forma, muito simplesmente depois, abandonaram esta região da Croácia, voltaram para a Itália e passaram a introduzir eles mesmos isto no movimento fascista. A saudação, os uniformes, os cultos, as liturgias, os rituais que o Gabriele D'Annunzio tinha cultivado ou aprimorado e que o Mussolini depois soube. Epá, estou aqui a divagar muito e peço não, isto desculpa. foi um desvio super interessante, saber a origem, não é? Sim, Foi sim, sim, ele sim. viu ele viu: "Epá, aquilo está a funcionar bem, aquele gesto, Sim, vou sim, sim. usar". É possível que já fosse usado antes desta tal invasão que eu referi, não tenho certeza, mas foi aí que ganhou, que se Sim, tornou se simbólica, calhar digamos no assim. século XIV houve um grupo de pessoas que também decidiu: "Olha, nós tínhamos esta saudação quando éramos o Império Romano, siga a Sim, voltar a usar", não é? sim, sim, sim. E onde é que em relação Ao ao Hitler. Hitler, pronto, o Hitler admirava o Mussolini, ele refere isso no Mein Kampf, concretamente, refere o Mussolini como um grande homem que vivia a sul dos Alpes, era o Mussolini, e portanto a sua ideologia foi e o nazismo, que a meu ver é uma variante do fascismo, resultou de influências internas da Alemanha e da Áustria, com algumas influências também, algumas coisas vindas da Itália, mas o grosso modo da ideologia nazi, apesar do Hitler admirar o Mussolini, de certa maneira estava na Itália, estava na Alemanha, corrijo-me, estava no Hum. desenvolvimento das ideias antissemitas, de culto da raça ariana, que faziam parte da cultura alemã e austríaca. Ah, mas e curiosamente o Hitler, esta admiração que o Hitler tinha pelo Mussolini, o Mussolini não retribuía muito. Ele inicialmente até sentia-se muito desconfiado e desprezava um bocado o Hitler, curiosamente. E até o temia Fez por bem em cima. desconfiar Foi, e em foi, temer. mas mais tarde deixou de desconfiar ele e eu sei ele. Pois, Pois. mas cheirou-lhe ali: não sei se posso confiar neste tipo". Inicialmente, o Mussolini teve muitas posições, mesmo já depois de se tornar um fascista, o Mussolini mudou de posições, teve todos os discursos e mais alguns, disse tudo e o seu contrário. Aliás, inicialmente a interpretação dentro da academia, uma que foi muito, digamos, predominante, era de que o Mussolini era apenas um pragmático, um oportunista, que dizia, numa dada altura dizia uma coisa, depois dizia Uhum. outra. Ele, numa dada altura, afirmou-se, ironicamente, como antirracista, numa altura em que ele estava e que ele não estava unido ao Hitler e para fazer oposição ao Hitler era por causa da questão da Áustria. E para fazer oposição ao Hitler, ele afirmava-se como antirracista e dizia que o racismo era uma estupidez dos nazis. Passado uns anos, quando ele se aliou aos nazis, começou a dizer que o racismo era uma coisa boa, que tinha sido ele o verdadeiro inventor do racismo antes do Hitler. Todo orgulhoso. Todo orgulhoso. Isto passou o fascismo italiano tem nada a ver com o racismo para o primeiro racista fui eu e com Sim. orgulho. Ele disse tudo e o seu contrário. Aquilo foi e aliás, era por isso que muita gente dizia que o Mussolini era, digamos, um mero oportunista, uma pessoa que queria poder pelo poder. Até virem pessoas como que apresentaram definições como o tal Roger Griffin, do ultranacionalismo poligenético, e passou a ser possível dizer que o Mussolini, no fundo, apoiava, que era esta a ideologia dele, o tal ultranacionalismo poligenético. E eu estou a divagar muito, peço desculpa aos Está a ser ouvintes, se não espetacular. adormeceram. Não, eu estou a adorar, as pessoas em casa também. O fascismo pode ser eleito democraticamente, estar no poder, continuar a ser eleito democraticamente e continuarmos a poder chamar aquilo fascismo? É assim, na minha opinião, não, porque o fascismo, a verdadeira ideologia fascista, não se coaduna com o Estado Democrático. Tem que ter ditadura. De uma forma ou de outra, na minha opinião, sim. Não, ou pelo menos, é assim, eu não gosto de falar no abstrato, porque é assim, ao longo da história, houve dois movimentos fascistas que tomaram o poder. Na verdade, até houve mais, mas estes dois principais, há quem diga que o movimento que tomou o poder na Croácia, os Ustashi, depois, durante a Segunda Guerra Mundial, também pode ser considerado como um fascista, e tomaram o poder apenas com a ajuda, por decisão do Hitler e do Mussolini que os colocaram lá, e depois também houve um partido fascista da Hungria que chegou ao poder em 1944, as Cruzes Flechadas da Hungria, mas teve um regime rapidíssimo, durou poucos meses. Mas Portanto, então não pode ser democrático.
Portanto, peço Sim. desculpa por divagar. O que eu estou a querer dizer é, como só tens estes 2 casos, Itália e Alemanha, não dá para divagar o que é que teria acontecido noutros lugares, o que é que poderia. Portanto, não gosto de fazer Sim, sim. essas extrapolações. Em todo o caso, dir-te-ia que não pode ser. Se houver o mínimo de democracia, não é fascismo. O que não quer dizer que o fascismo, quando chega ao poder, destrui imediatamente a democracia. Sim, sim, eles podem chegar ao poder Isso. através da democracia, mas O caso depois do Mussolini, a ditadura efetivamente propriamente dita, só começou já mais ou menos 3 anos depois da sua chegada ao poder. muito bem. Então vamos aqui para a Península Ibérica, Ok, ok. Temos porque 2 ditadores. Ainda exatamente, temos mais, vá. onde é que se começou a sentir mais cedo? Foi em Espanha ou em Portugal? O protofascismo, o fascismo, o franquismo? Bem, falando em protofascismo, tens o caso do Sidónio Paz em Portugal, que 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 era já um líder que apelava ali é um líder ali com líder forte, que até tinhas também uma organização reacionária, semelhante àquela tal que eu falei no início, do Charles Maurras, a Action Française, que era o integralismo lusitano. Os camisas azuis? Mais tarde, Esse vamos é lá mais tarde? chegar. Ok. O integralismo lusitano, de pessoas como o António Sardinha, que eram monárquicos, tal como a Action Française, tradicionalistas, elitistas, reacionários, eram, portanto, aquilo que o correspondente àquela direita reacionária, tipo Charles Maurras, que foi uma das que influenciou o surgimento do fascismo, era o protofascismo, que ainda não era aquilo, era uma direita reacionária, mas que poderia vir mais tarde a evoluir para o fascismo, e evoluiu. Depois houve organizações, ainda nos anos 20, como uma que se chamava o Nacionalismo Lusitano, de um tal de João de Castro Osório, um tal como que diz, e que já pode ser considerada como protofascista, ainda nos anos 20. Houve uma figura que a generalidade da população não conhece, mas que foi um dos primeiros fascistas portugueses, chamado Homem Cristo Filho, que conheceu o Mussolini, ele estava exilado em França, conheceu o Mussolini, escreveu um livro a elogiar o Mussolini, foi, digamos, um dos primeiros grandes fascistas portugueses, e morreu num acidente de automóvel em Roma, quando ia para encontrar-se com o Mussolini, e o Mussolini fez um grande funeral para ele, teve presente a dizer que a morte do o Homem Cristo Filho simbolizava a união entre os povos ibéricos de Portugal e Itália. E só uma curiosidade, este Homem Cristo Filho, um dos descendentes dele, é membro de uma conhecida banda francesa, os Daft Punk. Ah, a Se tu fores sério? pesquisar, sim, o ano passado dele era este tal um dos primeiros fascistas portugueses. Isto é verdade. Esse Podes é dos melhores nomes que eu já ouvi. Homem Homem Cristo Cristo Filho. Filho, isto Francisco, fogo, acho que era Francisco incrível. Manuel Homem Cristo Filho. Tudo palavras fortíssimas. Fortíssimas. Era um livro da fascista. Pá, nasceu com o rabinho virado para a lua para ser um líder fascista. Não, ele nunca foi um líder, foi mais É, mas é um um nome bonito, admirador por e acaso. Hum. sim. E pronto, são estes os casos de proto-fascismo, ou no caso do Homem Cristo Filho, eu diria que ele já foi um fascista completo. Embora possa ser discutível, mas eu diria que sim. Então o Rolão Preto Rolão e os Preto. Camisas Azuis já aparece depois de 28? Ou Eles aparecem em 32, então já estávamos em já estávamos ditadura em ditadura, eles militar? apareceram. A Eles 33 foi quando Salazar assumiu o foi, poder totalmente. assumiu a 32, mas depois houve um referendo em 33. Mas entre 28 e 33 Salazar era Ministro das Finanças? Entre 28 e 32 foi Ministro das Finanças, Então sim. desde o dia 1 a seguir à ditadura militar, o Salazar já era Ministro das Não, Finanças. teve ali um pequeno período durante uns dias, depois saiu e depois voltou em 28, se a memória não me falha. Ok, mas relativamente rápido. Sim, portanto, o tal. O Rolão Preto, ele era daquela tal organização reacionária, o integralismo lusitano, e como muitas pessoas da direita reacionária da Europa de então, fascisou-se e tornou-se um fascista. Foi isso que aconteceu ao Rolão Preto. Houve um movimento dos camisas azuis, o nacional sindicalismo, foi criado em torno de um jornal chamado Revolução, que tinha sido criado por uma juventude de estudantes ligada ao integralismo lusitano, mas que achava o integralismo lusitano demasiado passivo, demasiado reacionário, demasiado elitista. Era preciso ali aquela revolução com a mobilização das massas, tipo a Mussolini, Uhum. e esses estudantes criaram o jornal A Revolução, a 15 de fevereiro de 1932, convidaram o Rolão Preto para se juntar a eles, porque ele já era uma pessoa com notoriedade dentro da extrema-direita, direita radical, e quando o Rolão Preto se juntou a eles, acabou por crescer ali o movimento dos Camisas Azuis, o nacional-sindicalismo, do qual o Rolão Preto acabou naturalmente por se tornar o líder, o chefe. E o nacional-sindicalismo, na minha opinião, é a forma mais acabada de fascismo português. Pelo menos naquela época do entreguerras, ou seja, o fascismo português existiu,
e é sobretudo este nacional-sindicalismo que usava camisas azuis. Chegaram a ter uma organização paramilitar, embora tenha sido pouco usada, as tropas de choque, constituíram-se ali como uma Hum. organização de ultranacionalismo palingenético, para Então usar a o expressão Rolão corrente. Preto realmente foi fascista Na minha mesmo. opinião, sim. E E por ele teria sido um Mussolini. ah, Ele teria se tornado num Mussolini. eu diria que sim, embora seja discutível até que ponto é que ali algumas fases do movimento, será que ele está apenas a querer incentivar o governo a caminhar numa direção fascista ou quer mesmo tomar o poder? É discutível. Mas na Uhum. minha opinião o fascismo acaba sempre por querer tomar o poder, mais tarde ou mais cedo. E ele efetivamente, mais tarde, já depois da dissolução do nacional-sindicalismo, procurou derrubar o Salazar num golpe em 1935 que falhou, em setembro de 1935 que falhou. Achava o Salazar demasiado bonzinho. Eh, Na ótica dele não era aquele o líder que era necessário, era preciso um líder verdadeiramente ali, um chefe que mobilizasse a nação, que fizesse a tal revolução palingenética, não sei o quê. Houve uma dada altura, a um dado momento, a partir do qual o Francisco Relou Prento deixou de utilizar a palavra fascismo para se definir a si mesmo, e eu acredito que depois da Segunda Guerra Mundial, ele deixou verdadeiramente de ser um fascista. Pelo menos neste sentido mais restrito do termo com o qual eu estou a usar aqui. Talvez naquele Hum. sentido com o qual a palavra é usada na linguagem do dia a dia, talvez continuasse a ser, não sei. Ahm, mas neste sentido mais restrito, acho que deixou de o ser. Mas pronto, foi ele e o seu movimento, do qual fizeram parte pessoas como António Lepierre Tinoco, Alberto Monsaraz, Francisco Rolão Prento, António Pedro, Dutra Faria. Foi este o fascismo português. E que foi legalizado por Salazar em 1934 de julho, se não estou em erro. Foi Posso equivocar. ilegalizado. Sim, foi legalizado. Uhum. Embora as relações com o salazarismo sejam mais e com o Ele, regime sejam mais Salazar complexas. era um perseguidor de fascistas. Não, porque ele também os aceitava no seu regime. Ele também Uhum. criou organizações, como a Ação Escolar Vanguarda, ah, para eh, acolher os fascistas que vinham do movimento do Rolão Preto para dizer: venham aqui, Mas não venham para sejam aqui. tão radicais, Sim, mais ou não menos é? isso. Às vezes ele poderia dar a impressão que ele próprio também era um radical para contentar esses fascistas. As relações do Salazar com o fascismo, como a de muitos outros ditadores, que eu pessoalmente vejo o Salazar como um ditador conservador e não como um ditador fascista. Mas mais uma vez eu faço sempre a ressalva, a palavra fascismo usada neste contexto tem um conteúdo muito específico. Na forma como a linguagem é usada, a palavra é usada na linguagem cotidiana, o Salazar era um fascista, porque na linguagem cotidiana que usa-se a palavra fascista para definir esta pessoa que não aceita opiniões contrárias, intolerante, que Sim. oprime, Hum, que sim. persegue. Já não tem o significado original ou académico. Porque Sim, sim, sim. Nesse dentro da academia, imagina, as pessoas não portuguesas pelo mundo fora que olham para o Estado Novo. Alguém considera fascista? Alguns consideram, mas muito poucos. Fora de Portugal, é muito poucos. Aliás, aquilo que eu disse há um bocado de Itália e Alemanha serem os únicos 2 regimes em que o movimento fascista tomou o poder e por isso o único regime são os únicos 2 regimes que podem ser considerados verdadeiramente fascistas, isto é relativamente consensual, relativamente. Ultimamente tem havido algumas pessoas que têm colocado isto um pouco em causa e que começam a dizer que o fascismo também se imiscuiu nas outras ditaduras conservadoras. Há aqui muitas nuances, muitas complexidades, mas no geral, Sim. se disseres que Itália e Alemanha foram os 2 regimes fascistas, a maioria ainda Sim. concordará. E as pessoas também usam muito, lá está, eu comecei o episódio a falar disso, as pessoas usam muito a palavra fascismo para, não é, pela sua agenda política, gostam, para falar dos maus, tentam usar a pior palavra possível. Então Eh, usam fascismo, pronto, como arma, usam a palavra um bocado como arma. É óbvio que isso acontece e curiosamente também já vi pessoas da direita a fazerem isso, embora menos que as de esquerda. Por Sim, exemplo, sim, aquela sim. direita mais liberal que diz que a esquerda é que é fascista porque quer o Estado e mais não sei o quê, Sim, sim, não tem sim. cabimento nenhum. A esquerda usa, também abusa um bocado do conceito de fascismo. Eu percebo o porquê, faz mais sentido para a esquerda, eu percebo o porquê. E eu Pois, pessoalmente, as ideias a que uma grande parte da esquerda chama fascista, eu pessoalmente também me oponho a elas, independentemente de serem ou não das considerar verdadeiramente fascistas. Tipo, por exemplo, o partido do André Ventura, que eu não considero como um partido fascista, mas também não gosto do partido, também me oponho a ele, portanto, sim. mas simplesmente não o considero como fascista, é outro fenómeno. Mas se Sim, calhar, acho que calhar era melhor voltarmos já à discussão mais. pá, acho que estás com medo de dizer as tais blasfémias, Não, não porque estou, não estou, não não, estou. não estás com medo, mas é preciso, eu sei que é um bocado assustador às vezes falar destas coisas, porque lá está,
eu pelo menos não é, cresci neste país e como quase todos nós, até há relativamente pouco tempo, que foi quando te ouvi a falar destas coisas num outro podcast, falando de história, acho eu, e depois quando também fui investigar melhor e me apercebi que quase ninguém lá fora, e mesmo dentro de Portugal, académicos sérios, consideram o Estado Novo fascista. Em Portugal há alguns, lá fora S- menos. Sim, mas pronto, dizer que o Estado Novo não foi fascista, eu acho que pode ser muito rapidamente confundido com dizer estas pessoas estão a dizer que o fascismo foi bom ou que o Lá Estado Novo está, foi é bom. por causa da carga que a palavra fascismo tem na linguagem cotidiana. E eu, no caso português, compreendo porque houve pessoas que sofreram com a ditadura, que foram perseguidas, sofreram tortura, perseguição, censura, e percebo o porquê de terem ficado, digamos, não terem conseguido ter objetividade para analisar o fenómeno. É perfeitamente compreensível e é ok. Sim, essa é a Eh, palavra-chave, é a objetividade. sim, e é natural, se calhar, se tivesse passado pelo mesmo também me faltaria. É ok. Claro que é ok. Desde claro que depois há que se criar espaços para se discutir a questão de forma Uhum. mais académica. E se essas pessoas quiserem continuar a usar a palavra fascismo para se oporem ao Estado Novo, para dizerem eu lutei contra o fascismo, por mim tudo bem, eu tenho mais coisas com que me preocupar. Sim, podem usar Eu, a palavra pode, banana, se quiserem, sim, o mas que a inter- academia não considera. não, não, sim, e tudo bem, eu admiro-as na mesma. Atenção, a luta delas não foi menos, não foi menos importante por o regime ser ou deixar de ser Sim, fascista. Não foi menos importante. Simplesmente não era. sim. E posso agora tentar falar-te um pouco mais de regimes conservadores, como o de Salazar, Eu já se vou, quiseres. eu já vou ser acusado, só por ter dito estas coisas, de estar a tentar branquear o Estado Novo ou defender o Estado Novo. É tramado, pá. Vão-te chamar fascista, pronto. Não, e vai haver pessoas a dizer: Fogo, pá, porque é que é tão importante para ele dizer que o Estado Novo não foi fascista? Ah, Para mim não é nada importante. então, Eu aprendi há relativamente pouco tempo que as pessoas que estudam isto a sério não consideram. Eu acho que é importante para as outras pessoas, para quem é religioso. para mim é importante por uma única e simples razão. Porque eu estudo isto de forma académica e quero compreender o fenómeno do fascismo. Sim, Por por isso, isso para é mim que é eu te convidei a importante. ti e Por não a isso é um que. barulhento do Twitter. Pronto, ok. E por mim, atenção, por mim podem chamar fascista ao regime, naquela linguagem mais cotidiana que não me incomoda absolutamente nada. Tenho mais coisas com que me Eu sempre preocupar. chamei fascista até Sim, há pouco tempo. e não me incomoda, tenho mais coisas com que me preocupar do que isso. Mas sim, aquilo que disseste é geral, é relativamente geral. Não vou dizer que é totalmente consensual esta ideia de que só a Itália e a Alemanha é que foram verdadeiramente fascistas, e mesmo atenção, e não é uma coisa de esquerda ou direita, mesmo muitos autores marxistas, depende, consideram que só a Alemanha e a Itália foram verdadeiramente fascistas. Isto não é uma coisa, uma divisão de esquerda ou direita. A abordagem dos autores marxistas é diferente, ok, mas acabam por chegar à mesma conclusão com outros métodos. No caso português e alguns casos nacionais, este debate instalou-se por causa, digamos, dos traumas coletivos, em alguns casos, de ser uma coisa muito recente na história que ainda tem o seu impacto, e é compreensível. Eu, como já disse, por mim podem chamar fascista ao regime à vontade naquela linguagem mais cotidiana que não me preocupa minimamente. Eu, enquanto estudioso, procuro ter outra abordagem, outro cuidado. Sim, e em defesa dessas pessoas, até é possível que a palavra fascista em Portugal tenha um significado diferente do que tem noutros países Sim, e que seja por isso que se calhar mais pessoas cá dentro considera fascista. sim, óbvio, sim, no caso português pode ser, não, quer dizer, da linguagem portuguesa cotidiana, no fundo o significado é o mesmo que noutros países, isto é uma coisa geral, não é por aí, na linguagem mais cotidiana, Ok. não é por aí. Mas pronto, como eu digo, não tenho Sim. grandes Há problemas, muitos traumas, chama. houve muito sofrimento, foi horrível para muita gente, por isso é normal que as pessoas Sim, não sim, consigam foi. ser tão Sim, sim, objetivas. normal, e é compreensível, não há problema Uhum. nenhum. E o Salazar, uma das razões pela qual ele não é considerado fascista por muitas pessoas, tem um bocadinho a ver com, se eu percebi bem de te ouvir nesse podcast, tem a ver um bocadinho com não falar tanto da pureza da raça lusitana, não haver Eh, tanto o culto do hum, Estado, não haver tanto o culto do líder, não haver uma mobilização das massas para alguma essa coisa. ideia da pureza da raça, não. Porque houve variantes do fascismo que poderiam não ser explicitamente racistas, embora eu acho que no fundo eram racistas na mesma, mas não eram explicitamente à moda dos nazis. Essa parte da mobilização das massas sim é mais importante. E também atenção, há pessoas racistas que não são fascistas, que não se enquadram no, na definição de fascismo. O regime francês, por exemplo, o regime de Vichy, adotou leis antissemitas contra judeus e também era um regime conservador. Não é isso que está em causa. Mas pronto, a verdade, para mim,
aquilo que faz com que o Salazar e o seu regime não eram fascistas é porque não era um regime que foi fundado por esse movimento que dizia que queria criar o tal homem novo através da mobilização das massas, do culto do guerreiro, do culto do sacrifício, da morte, dos rituais que deveriam englobar toda a população para criar uma nova comunidade radicalmente diferente. É um regime conservador que eh, procurava a sua legitimidade nas instituições mais tradicionais, a Igreja, inicialmente também a instituição militar, que continua a ter sempre algum papel no regime, é, portanto, no tradicionalismo, nos valores tradicionalistas. Isto não quer dizer, só para acrescentar uma ressalva, que, como muitos investigadores têm notado nos últimos anos, não tenham havido algumas ideias fascistas que não tenham entrado no Estado Novo. Sim, sim, sim. Como em todos os regimes conservadores isso aconteceu, eles ganharam uma aparência fascistoide. Ou seja, houve ou porque os líderes tinham uma admiração parcial, uma genuína admiração parcial pelo regime do Mussolini, ou porque sofriam uma pressão de grupos internos fascistas que estavam integrados no regime, ou simplesmente porque necessitavam de até certo ponto mobilizar um bocadinho as massas, não tanto como um regime verdadeiramente fascista, mas dar-lhe um bocadinho de dinâmicas, acabaram por introduzir elementos fascistoides ou fascisantes e ganharam ali uma componente fascistoide. Foi o caso do regime português, com, com a mocidade portuguesa e sobretudo com a Legião Portuguesa, que era a organização onde estavam os fascistas. Aquela malta ali que estava na Legião Portuguesa eram fascistas e Uhum. queriam pressionar o Salazar para ele caminhar numa direção fascista. Alguns tinham andado no movimento do Relão Preto, outros não, e queriam mesmo. E quando a Legião Portuguesa foi criada, muitos desses fascistas que integraram a Legião Portuguesa pensaram: é agora que chegou, que o Salazar nos vai ouvir e vai criar a tal revolução nacionalista. Mas Eu o também Salazar, ouvi. no fundo, não queria fazer isso. Podia dar a entender que queria, mas depois não queria. Eu também ouvi alguém, não sei se foste tu ou se foi noutra coisa que eu estive a ler ou a ouvir, que o Salazar, uma das razões pela qual se calhar não houve tanto a coisa do culto do partido ou do líder, foi porque ele era tão verdadeiramente católico e tão profundamente católico que para ele lá está, dai a Deus o que é Deus e César o que é de César, ou seja, ele não, para ele era meio, ia contra o seu catolicismo, Ele, não é essa adoração por uma coisa que é um partido, quase como se ou até, fosse a ele Deus. até dizia que havia um culto pagão do Estado. Era a frase que o Salazar utilizava, que também era usada em encíclicas papais, porque o Vaticano teve uma relação, e a Igreja Católica Italiana teve uma relação complexa com o fascismo italiano. Ora apoiavam-no, ora criaram-se ali alguns conflitos. E, e o Salazar, no fundo, adotava também essas críticas, quando elas eram feitas, nem sempre eram feitas, quando elas já eram feitas, dessas encíclicas papais que criticavam o paganismo, do culto do Estado e do cesarismo pagão, do fascismo. E a ideologia do Salazar, é importante compreender isto, não teve nada de específico em Portugal. Aquele conservadorismo, influenciado pelos valores católicos, tradicionais, etc., teve os seus correspondentes noutros países. O caso mais evidente é a ditadura austríaca, que foi liderada primeiro por um senhor que era o Engelbert Dollfuss, que depois foi morto pelos nazis e foi substituído pelo Kurt Schuschnigg, que, que era muito parecida em termos de ideologia com o de Salazar. Este catolicismo tradicionalista, e por acaso na Áustria existiram durante muito tempo os mesmos debates que em Portugal. Chamavam este regime o austrofascismo. E havia também aqueles debates, será que isto era verdadeiramente fascismo ou não? Mas ultimamente na Áustria tem-se chegado mais à conclusão que aquele austrofascismo, afinal, não era bem um fascismo. Era como o regime português. Era um regime ali com algumas coisas fascistoides, mas que era conservador. Portanto, sim, esta ideologia do Salazar, tradicionalista, com alguns valores católicos, teve uma dimensão internacional, não foi só em Portugal, e sim tinha desconfianças em relação ao fascismo, ao mesmo tempo que às vezes em alguns momentos conseguia admirar algumas coisas e adotar algumas coisas do fascismo. Antes da Segunda Guerra, principalmente, Antes, sim, sim. ou depois também. Depois menos, porque o fascismo se tornou um anátema. Portanto, a vontade de introduzir influências vindas do fascismo era menor. Mas antes da Segunda Guerra Mundial era maior e dependia dos contextos. Ora, podiam-se mais afastar dos fascistas e dizerem que estes conservadores autoritários, como Salazar, queriam combater fascistas. Noutros contextos, parece que estavam dispostos
a aliar-se a fascistas e introduzir, deixá-los introduzir algumas Pois. coisas no regime. Foi E até pode ser só por razões utilitaristas, não é? pragmáticas, Ou é uma seja, hipótese. olha, aquilo funciona bem ali, se calhar eu nem acredito muito, ou então às vezes acreditam. Sim, sim. Por isso é que eu disse há bocado, e tu corrigiste-me e bem, quando eu disse o melhor dos dois mundos, quando eu disse que iam buscar tanto o individualismo como o sentimento de união. O que eu queria dizer era o melhor dos dois mundos para quem está a tentar manipular as pessoas, Ok, ou ok. convencer as pessoas a alguma coisa. Na perspectiva deles. Sim. E a terceira que falta, se calhar, é a empatia, que é muito instrumentalizada também por pessoas para ganhar poder político. Principalmente nos dias de hoje, instrumentaliza-se muito também a empatia. E quando eu há bocado disseste nacional-socialismo, tu começaste logo por falar dos franceses, que eram pessoas que eram socialistas e nacionalistas, ou nacionalistas e sindicalistas, pronto. Pensei nisso, que é o melhor dos três mundos, se calhar, era fazer um Estado, ou seja, para manipular toda a gente e dar todos os neuroquímicos corretos para aquela pessoa te obedecer, é dar a sensação de individualidade, dar a sensação de tribal, ou seja, ou Estado ou nação, e ainda, principalmente no século XXI, esta coisa de empatia, que é, olha, nós somos super empáticos e estamos a fazer mesmo bem ao mundo, que é uma coisa que Hum, normalmente é mais instrumentalizada pela chamada esquerda não contemporânea. sei se no caso dos líderes fascistas a palavra empático soa, fica. Não, eu estou a inventar o tomazismo, que é tipo Ok, fascismo ainda ok. mais manipulador. Ui, quando é que surgiu esse movimento? Acrescenta, isto é onde tu estás. Ok, Acrescentas em vai cima, ser o líder. acrescentas a isso a empatia e tens tudo. Ok. Bem, vamos avançar. Só falta falar do. Falaste de Ibérico, se puder falar do Franco já agora. Sim, exato, o Franco, então. O Franco influenciou o Salazar influenciou o Franco. Como é Acho que que era a nenhuma relação das deles? duas. Acho que nenhuma Ah, das não? duas. Ah, aliás, havia alguma desconfiança, penso eu, arrisco dizer, do Franco para com do Salazar para com o Franco, porque ele tinha um certo temor das ideias expansionistas espanholas. É, só queria esclarecer que o Franco, é um exemplo ótimo que eu vou dar, também não era um fascista. O Franco era também um, um ditador conservador. E este é um ótimo exemplo para eu dar, para eu explicar, porque o Franco foi um ditador sanguinário. Foi provavelmente um dos ditadores que mais pessoas matou, por assim dizer, no contexto da Guerra Civil e da repressão dos republicanos. Ele foi um ditador sanguinário. Eh, Existem alguns historiadores que estimam que as vítimas do franquismo tenham chegado aos 200.000 ou até ultrapassado. Portanto, o exemplo do Franco é bom para perceber quando se fala de fascismo, quando estamos aqui a falar neste contexto de fascismo, não é o facto de ele ser melhor ou pior, ou ser mais, matar mais ou matar menos, que faz com que seja fascista ou não deixe de ser fascista. O Franco também não era um fascista. Ironicamente, se nos centrarmos já na Itália, houve mais vítimas do Franco do que do Mussolini, do Em que do regime termos? internas. Se isto no regime italiano, se descontarmos depois a participação na Segunda Guerra Mundial, o regime da República de Saló e a invasão da Etiópia por parte de Itália. Pronto, mas falando apenas e somente do país Itália entre meados dos anos 20 até 1900, finais de 1930, houve mais vítimas, e fizemos a comparação, o franquismo teve mais vítimas do que o Mussolini, muitas mais. E isto é uma boa forma de mostrar que não é isso que está aqui em causa quando definimos uma pessoa como fascista ou não. O Franco foi um sanguinário, mesmo assim, e não foi fascista porque no fundo também era um conservador. Também pretendia governar com base nas instituições tradicionais para conservar a nação e não para fazer aquela revolução radical. Ah, há um- o regime espanhol efetivamente aproximou-se muito do fascismo, mais do que o português, e é aqui que veio a parte tricky, mas não foi por causa do Franco, foi porque havia um movimento fascista, a sério, em Itália e em Espanha, que se constituiu como uma das alas do regime do Franco. A Falange. O Franco olhou para esta falange, para estes fascistas, que eram os falangistas, e pensou: pronto, tenho de contar com eles. E fundiu os falangistas com outras variantes da direita para criar um partido, a Falange Tradicionalista, que se tornou um partido único do Estado, e estes falangistas aproximaram suficientemente do poder em Espanha para lhe dar uma proximidade maior do regime espanhol ao fascismo, por causa destes fascistas espanhóis. Pronto, portanto, há um bocado eu disse que Espanha e Itália são aqueles regimes em que um movimento fascista chegou ao poder, são os regimes fascistas. Espanha foi um em que teve quase, em que a Falange aproximou-se, esteve lá quase.
E o Franco, a dados momentos, pode ter dado a entender que queria dar mais poder à Falange, noutros deu para trás, por assim dizer, dependendo de alturas. Portanto, foi um regime que se aproximou mais por causa deste movimento fascista, estar próximo do poder, mas que não foi mesmo 100%. Esteve quase lá, mas não foi 100%. E esteve quase lá, não foi por causa do Franco, ou por causa dele ter sido um sanguinário. E é isto, pronto. Eu só queria acrescentar esta nota por causa dessa ideia que muitas das vezes tem a ideia de que quando se diz que uma pessoa é fascista ou não, tem a ver com o ter morto mais ou morto Certo, menos. certo. Não, não é, não é. Muito bem, vamos avançar então mais para o contemporâneo e Ok. para o tema do teu segundo livro, se calhar podes mostrar agora, que pronto, vamos Este falar é o assim meu do. antigo. Exato. E tem aqui uma pergunta de mecenas, este é o livro. Chama-se Os Perigos da Direita Radical e é Uhum, um livro, deixa só vou acrescentar, é menos académico e é mais politizado, embora ok. tente manter um rigor na mesma, mas é muito menos mais politizado e menos académico. Pergunta de mecenas: será que podemos voltar a ter um Estado puramente fascista, como a Itália de Mussolini na Europa? Acreditas que isso é possível ou Eh, nos dias de hoje é praticamente impossível? eu pessoalmente tenho dúvidas de acreditar que isso volta a acontecer, o que não quer dizer que não existam fascistas, existem, existem fascistas, sim senhora. Por sermos menos manipuláveis? Não há bem, o contexto é muito diferente. Ah, será que aquele nacionalismo ultra radical dos fascistas ainda conseguirá mobilizar da mesma forma? Não sei explicar, dizer ao certo quais são as causas que supostamente, na minha opinião, impossibilitam que um movimento fascista volte a chegar ao poder. Mas atenção, Pode ser uma maior coesão internacional das Nações Unidas, da União Europeia, há mais, se calhar a informação viaja mais rápido, há mais se, noção do que está acontecendo nos sítios. se pode ser isso um maior liberalismo internacional. Atenção, eu não acho que seja impossível um partido fascista crescer. Aconteceu na Grécia, a Aurora Dourada, é um partido fascista, neofascista, e que conquistou há alguns anos bons resultados na Grécia. Não é meramente de direita radical populista, é fascista. Na Eslováquia também havia um partido fascista que entrou no Parlamento e, portanto, não é impossível que existam Sim, partidos, ok, mas partidos a que pergunta era agora o mais regime mesmo chegar a regime. a esse ponto eh, acho difícil. Acho que neste momento a grande ameaça às democracias é aquilo a que se chama na ciência política a direita radical populista, sendo que o principal representante será o Viktor Orban e o seu partido da Hungria, o seu regime semi-autoritário, pelo menos é assim que eu o vejo, semi-autoritário da Hungria. Para todos os efeitos pode ter algumas semelhanças com o fascismo, não digo que não, mas não é mesmo um Uhum. fascista, é uma ameaça de natureza diferente. Da minha experiência, que é pouca, parece bastante autoritário já, para século XXI, Sim, tem uma não é? forte componente autoritária, sim, 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 e está a tornar-se cada vez mais autoritário. Em todo o caso, eu pessoalmente classificá-lo-ia como semi-autoritário, Uhum. usando as tipologias da ciência política, quer dizer, há muitas tipologias e muitas definições, podemos efetivamente classificá-lo já como autoritário, se quisermos. Mas Mas também já não é uma democracia, isso não é, já não é uma democracia liberal, isso não é. Hungria não é. já não é uma democracia liberal. Liberal, não, não, para mim não é. E democracia só, sem o liberal, ainda é? Se considerares aquilo a que se chama democracia iliberal, como o próprio Orban diz, como uma forma de democracia, esta democracia liberal, entre aspas, democracia liberal, na perspectiva do Orban, é uma democracia diferente da democracia liberal, é uma democracia da maioria, que não respeita necessariamente os checks and balances da Uhum. democracia liberal, que não respeita necessariamente alguns direitos das minorias e coisas desse género. Mas, a meu ver, essa democracia iliberal, entre aspas, na verdade corresponde a um regime semi-autoritário que pode, sim, tornar-se ainda mais autoritário do que aquilo que já é. Qual a diferença entre extrema-direita e direita radical? Na minha opinião, e dando muita ciência política, a direita radical há uma diferença e como a extrema-direita é contra a democracia por princípio. É mais violenta ainda na sua rejeição da democracia, logo para começar, e utiliza métodos mais violentos e, acima de tudo, rejeita a própria ideia do povo enquanto entidade soberana que vota, que com vontade popular, por assim dizer. Isso é extrema-direita. Extrema-direita. E A direita achas que há portugueses assim, muitos, hoje em dia? O PNR estará um pouco mais próximo da extrema-direita do que o Não acreditar Chega. na voz do povo? É discutível se é direita radical populista ou extrema-direita, Ok. depende. Está mais próximo da extrema-direita que o Chega, isso parece-me óbvio. Uhum.
algumas daquelas organizações que temos vindo a manifestar-se contra, a, entre aspas, islamização, algumas delas são mesmo fascistas no verdadeiro sentido do termo, ah, mas e depois a direita radical, falando agora da diferença, a direita radical em teoria parece que aceita o princípio democrático da vontade do povo, mas depois subverte o sistema democrático, manipula um pouco, às vezes de forma mais explícita, outras vezes de forma menos explícita, e acaba por desrespeitar a democracia liberal, criar uma coisa diferente da democracia liberal, que tem o seu quê de semi-autoritário, quando não autoritário completamente, e que se perpetua no poder através de manipulação dos mídia, ou porque, como fez o Orban, criou um novo sistema eleitoral que lhe era mais conveniente, que ajudou a ter maiorias de 2/3 do Ok, então isso é a Parlamento. direita radical. Sim, sim, sim. Então, por exemplo, Trump, é de só direita normal ou Eu já vejo, consideras radical? eu vejo como direita radical. Atenção, o Trump, Então, pera, desculpa, já vamos desenvolver todos. Marine Le Pen, direita radical. Victor Orbán, já disseste, André Ventura. Direita radical. Ok, então a radical tem a ver com, parece-te que eles querem mudar a Constituição, Não ou necessariamente. o que é exatamente? É esta ideia de que tem alguma, digamos, alguma ceticismo para com algum do funcionamento da democracia liberal, com os checks and balances, a separação de poderes e esse tipo de coisas. Há aqui uma ressalva que eu quero acrescentar. Eu estou a falar aqui de um ponto de vista teórico, aquilo que caracteriza a direita radical em geral. Eu sei que o discurso do Chega, muitas das vezes, o Chega assume-se como defensor da separação de poderes e dos checks and balances da democracia. Na dia estive a ouvir um discurso do Diogo Pacheco de Amorim que ele dizia que a separação de poderes é fundamental numa democracia e mais, o Chega às vezes diz é que está a ser vítima de uma ditadura dos partidos que atualmente existem em Portugal e que eles é que verdadeiramente são a verdadeira democracia. Mas é preciso ter em conta que partidos em diferentes alturas do seu desenvolvimento, partidos diferentes assumem discursos diferentes. E a verdade é que o Chega contém um conjunto de características ideológicas que o colocam na mesma família que o do Vítor Orban, na mesma família política que a do Vítor Orban e outros. E, portanto, é legítimo, pelo menos, suspeitar, para dizer o mínimo, estou a ser simpático, suspeitar que uma vez no poder o Chega pudesse, eventualmente, também fazer alguma coisa, tentar pelo menos fazer alguma coisa que que atentasse contra aquilo que se chama os princípios da separação de poderes, dos checks and balances, Pois é porque futurologia, tem. não Não, sabemos, não, mas parece-te. eu não posso, Não é? é assim, eu não estou a dizer que ele vai fazê-lo. Foi o que o Rui Enquanto, Tavares disse, não posso dizer sim, com eu vi certeza essa que vou, conversa com o vou Rita, fazer, eu mas não posso tudo dizê-lo. aponta que É sim, assim, foi o mas que ele disse. enquanto investigador, eu não posso dizer que o Chega vai fazer isto, tenho a certeza que o Chega vai fazer isto. Não posso, Eu, pelo menos deixava de te respeitar como não posso, investigador. não posso dizê-lo, mas agora posso dizê-lo como cidadão que, por ter as características ideológicas de fenómenos como o Viktor Orban, é legítimo que as pessoas tenham esse receio e que Sim, haja esse receio. concordo. E é isso que eu estou a querer dizer e que, por essa razão, prefiro, e agora estou a dar aqui a minha opinião enquanto cidadão e não como investigador, prefiro que o Chega não se aproxime do poder. Por isso, porque acho que é legítimo esse receio, é válido. Pronto, é isto. E eu acabei por nem explicar ao certo quais são as características da direita radical populista, mas pronto, Força. ideológicas. Ah, Mas espera aí, então há a direita radical e depois há a direita radical populista? pois, pá, isto, podemos estar aqui mais 3 horas a falar. A Georgia Meloni. A direita radical e a maioria dos partidos de direita radical que atualmente estão no poder são populistas. É uma coisa, embora eu Hum, pessoalmente eu acho que possa haver variantes da direita radical que não sejam populistas. A Meloni, por acaso, diz que não é populista, rejeita o conceito de populismo, mas no fundo o partido dela é populista. Mas adiante, os conceitos que fazem a parte da direita radical populista, de acordo com o autor, que é o caso Muda, que é muito conhecido, são o nativismo, o autoritarismo e o populismo. O nativismo, que por acaso até prefiro chamar de nacionalismo, tudo bem, remete para uma ideia nacionalismo xenófobo, sendo que este nacionalismo xenófobo pode ser formulado em termos étnicos ou culturais. No caso do Chega é mais culturais do que étnicos. Ou seja, o Chega, pelo menos aparentemente, pode aceitar que algumas minorias étnicas vivam na comunidade nacional, mas ele coloca muita ênfase no respeitar a cultura portuguesa, respeitar o hino, respeitar os símbolos, esse tipo de coisas. Coloca muito o discurso
na questão da cultura portuguesa. Autoritarismo, segundo o caso Moody, não remete para o autoritarismo no contexto da ciência política, é mais no contexto da psicologia social, que remete para uma mentalidade que era ordem e que a hierarquia seja respeitada. Digamos, isto está toda uma bagunça É e é preciso ordem. voltar a meter. Uhum. É mais no sentido social, de valores sociais e menos de regime autoritário. Porque autoritarismo, Não é no contexto da ciência política. Eu lembro-me que tu. a Georgina, o A Ronaldo, Georgia. o Georgia Ronaldo Meloni, qualquer lixou coisa. Georgia. A Georgia não, e a Georgia e vários outros líderes que falámos aqui ainda não são, ou não são autoritários. Nesse sentido de. Mas psicologicamente são, Sim, sim, percebo. da psicologia social. Portanto, Ok, eu lembro-me daquela conversa com o Rui Tavares, disseste não sei o quê, estás a presumir que o Chega se vai tornar autoritário. Ok, neste sim. sentido do conceito de autoritarismo, que é o Chega já é autoritário, ao meu ver, no sentido da psicologia social, na medida em que vê como fundamental esta ideia do respeito da ordem, da hierarquia, de voltar a pôr tudo tranquilo, tudo, cada um no seu lugar. Podes argumentar que isto poderá facilitar a que, uma vez chegados no poder, construam também um regime mais autoritário. Poderá facilitar, mas Hum. pronto, são coisas Por diferentes acaso, para eu, todos os eu efeitos. confesso que não acho muito boa essa associação da palavra autoritarismo ao fenómeno psicológico de gostar de ordem. Porque, Vem da psicologia social, costuma ser usado, sim, ao que sei, na psicologia social, que não é a sim. minha área, mas pronto. Acho que, se calhar, pessoas como tu, que são da área, podiam inventar uma palavra melhor. Porque autoritarismo já significa uma coisa que eu acho que é diferente deste. Lá está, isto também está no Moral Foundation Theory de Jonathan Haidt. Há pessoas Ok, que gostam mais das coisas organizadas e ok, de mas ordem. aqui, pronto, será algo mais do que isso, é mesmo uma imposição de ordem social, tipo uma rejeição de movimentos progressistas que vêm como disruptores da ordem tradicional, coisas desse género. E depois há um último conceito, que é o conceito de populista. E isto é válido para as variantes da direita radical populista, porque eu acho que existem variantes de direita radical que não são populistas, e o populismo remete aqui para a ideia de que existe uma divisão entre o povo e as elites. O povo puro e as elites corruptas. Existem ideologias de esquerda, de centro e de direita que são populistas, e em cada uma dessas ideologias o conceito de populismo desempenha uma função diferente. Digamos, não é o mesmo populismo de direita que o populismo de esquerda. E no caso do populismo de direita, portanto, é esta ideia que a classe política, as elites políticas e também as elites culturais oprimem o povo por serem politicamente corretas, que impedem o povo de expressar a sua verdadeira opinião e esse tipo de E que são coisas. corruptos e E que que não são, sei o quê. também há muita essa ideia da corrupção, que é preciso uma pureza destes novos líderes populistas. Também uma ideia, uma desconfiança do discurso mais elitista, por exemplo, o discurso Que é científico é visto compatível como com elitista. efetivamente haver uma classe, uma fatia da sociedade que manda em tudo e que está a ganhar muito dinheiro e que não tem os interesses do povo em primeiro lugar. Sim, por exemplo, uma pessoa de esquerda concordaria contigo agora naquilo que disseste. Sim, sim. E atenção, o facto da direita radical populista colocar muita tónica no combate à corrupção não quer dizer que a corrupção não exista mesmo. Há alguns casos em que não são. Alguns Uhum. casos são inventados, ele inventa-os. Se calhar no Noutros não populismo de inventa. direita é mais elite política e É no mais, populismo de esquerda é mais mais elite elites económica. económicas, sim. Sim. Atenção, há casos em que a direita radical populista inventa os casos de corrupção, mas noutros casos eles existem mesmo. Em muitos casos, Em sim. muitos casos, simplesmente a solução que a direita radical populista não é a melhor, que apresenta, a solução que ela apresenta não é a melhor, e muitas vezes acaba por, depois na prática, com a direita radical no poder, acabam por também se revelar corruptos. Isso já está num outro assunto. Muito bem. Então, já falámos Estou a de, precisar de de água. Trump, força. Sim. Eu ia perguntar, qual a diferença entre esquerda radical e extrema esquerda? Bem, a esquerda radical não é a minha área de estudo, mas foca-se mais no combate ao capitalismo, ao fim das desigualdades sociais entre classes, esse tipo de coisas. Ser radical? Esse- a partir do momento em que começa a ter uma retórica anticapitalista, mesmo que seja, ou melhor, não necessariamente anticapitalista, pode querer reformar o capitalismo por dentro. Hum. A esquerda mais extrema é que procura mesmo destruir o capitalismo através, sei lá, de uma revolução armada ou algo do género, que hoje em dia quase não existe em Portugal. Portanto, esta direita radical, portanto, É muito, muito pequenina. Eu acho que a extrema esquerda em Portugal neste momento é muito mais pequena do que a extrema direita, do que eu vejo sim. na internet, não é? Não, isto não é baseado em nenhum estudo propriamente, mas eu já apanhei assim umas pessoas com conversa saudosista das FP25 e assustou-me bastante. Sim, Tipo, existiram, com certeza. já vi um comentário uma vez uma pessoa a dizer, haveria de voltar a FP25 para ver o que acontecia. Eu Também pensei acho que dizem, em tipo, vez de voltar a uau, Salazar, em vez de voltar a FP25,
Sim, sim. Há Ou malucos seja, em todo lado. mas acho que é muito mais pequena do que a Eu extrema-direita, também, de acordo com as tuas definições. eu também acho que sim, muito Uhum. sinceramente. Muito sinceramente. Muito bem, queres acrescentar alguma coisa? Não sejam fachos. Pronto, não sei. Peço desculpa se fiz adormecer alguém. Não foi por mal. Não, foi ótimo. Olha, muito obrigado. Gostei muito, particularmente, da parte em que disseste. É pena isto não ter 5 horas, porque demonstra-me que tu gostas muito do que fazes, gostas muito de Pois, falar pois. sobre estas Atenção, e coisas. atenção, eu ainda nem sequer falei das principais variantes de fascismo. Uma variante que eu deixei de lado que foi da Roménia, os legionários da Guarda de Ferro, que foi provavelmente logo a seguir à Itália e à Alemanha a principal variante de fascismo. Temos que deixar uma coisa para vires da próxima. E não falaste do despula racismo, do Do, despula fascismo. do Despula fascismo. É o fascismo sim, disfarçado de despolariza. o teu movimento, Sim, sim, o movimento que estás a querer criar. sim. Um dia alguém há de escrever um livro sobre Sim, posso ser despula eu fascismo. já, fontes, manda-me aí o teu discursos, esse tipo de coisas. E é isso, obrigado. Adoro falar com pessoas que são apaixonadas pelo que fazem e tu claramente és uma dessas pessoas. Mas não sou apaixonado por fascismo, é pelo estudo do. Fazemos a Foi. diferença. Muito obrigado. Não fujam já. Deixem um like ou um comentário, uma subscrição se quiserem apoiar este projeto de diálogo. Se não, se tiverem sentido mais generosos e já tiverem ouvido alguns episódios e tenham retirado alguma coisa destes episódios, contemplem tornar-se mecenas, juntam-se a uma comunidade altamente de pessoas de todo o espectro político, que se juntam para jantar, têm um grupo de WhatsApp, debates, muito mais. É uma diversão. E é isso. Obrigado, Carlos, e até à próxima. Até, eu que agradeço e até à próxima. Abraço. Muito bom, meu.